Pedro, ele dá um balão, toca no ataque, fica sozinho com o Félix Torres, ajeita com dificuldade, você fica com ela, já toca na esquerda, Hugo, levantou no gol de cabeça, Jeromel espana com o time do Grêmio, de cabeça completa a defesa com Carvalho, toca na ponta com Pavon, João Pedro, cai do jogador do Corinthians, na grande arbitragem, não para, o jogo é só lateral, é bola aqui atrás, tem jogador do Corinthians caído na grande área, é o Romero, Paulo do Vale. Eu tô vendo o Romero aqui, ó, do lado esquerdo, e o Yuri Alberto também, ó. Me parece o Ranielli. Ranielli, quem tá caído na área do Corinthians, na área do Grêmio, na verdade. Teve um encontrão por ali, mas já se levantou, tá tudo bem com ele. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 31, primeiro tempo. Placar da Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. Corinthians e Grêmio, 0-0 pro Zóvio. Canhão, bola rolando também no estádio Antônio Ascioli para Atlético Goianiense e Vasco. O Atlético está ganhando por 1-0 com 23 minutos do primeiro tempo. No meio campo, Alex Santana pro Corinthians, para Mateuzinho, corre, evita que a bola saia, toca ao lado, Charles, Mateuzinho dispara, Charles levantou para agredir, Marquezinho acompanha, a bola vai para fora, linha de fundo, Paulo do Vale. A chegada do Corinthians, né, pelo lado direito, Mateuzinho, que foi uma das novidades, no caso, uma das novidades do time hoje, porque o Fagner foi titular contra a equipe do Atlético Mineiro no final de semana. Hoje o Mateuzinho retornando aí ao time do Corinthians. 31 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 para Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena com um grande público para variar. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. O Marcelo tá chamando a atenção do quarto árbitro. O que está acontecendo ali atrás do gol do Marquezinho? Ele faz sinal, ele coloca a mão nas orelhas. O que é? Tem uma caixa de som atrás do gol do Marquezinho, é isso? O que é, PDV? Sinalizador? Aparentemente, não vi nada, viu, Rogério? Sem sinalizador, eu acho que é mais questão de torcedor arremessar pequenos objetos. Ou gritos homofóbicos, né? Sabe-se lá. De cabeça, sobe na marcação, tirou Alex Santana colocando para fora pelo meio do campo, é lateral, o Grêmio ataca na direita. 32,5 o primeiro tempo com 0-0 para Corinthians e Grêmio. Lateral Grêmio para a direita, João Pedro para fazer a cobrança, se desmarca pela minha direita, pede Carvalho, no meio Vila Sante, toca, recebe de volta para João Pedro, enfia na ponta com o Pavon, muito forte o passe, André Ramalho para o Corinthians, já vai chegar para pegar, Pavon tenta, levanta André Ramalho, cabeceia João Pedro, dá para Cristaldo, enfia por dentro, solteiro com a carteira da bola, bate em André Ramalho, volta lado esquerdo, Hugo chuta a bola, vai desviada em Cristaldo, de cabeça Vila Sante, dá para João Pedro, tomou pressão, tenta Cristaldo, tenta o giro, trava a defesa, Garro foi lá para tomar, ganhou, João Pedro na bola, travou João Pedro, e a bola vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, ataque do Corinthians na esquerda agora. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Hugo arremessa, Roberto de cabeça no meio, tentou jogar, caiu sozinho, Romero, se desmanchou, bico a defesa, corta aqui atrás, recuperação no meio com o time do Grêmio, toca Félix Torres de cabeça, Soteldo já toma, já toca a bola para a esquerda, Vidia Sante de frente, colocou a entrada da grande área, Cristaldo, derrubado, Vidia Sante, bateu, vai desviada, Hugo Souza defendeu, mas não tem vantagem. Marcelo de Lima Henrique marca a falta na meia-lua da grande área. Perigosíssima pro Grêmio, Paulo do Vale. Porque passaram o pé por ali no Cristaldo. Ele acaba desabando. O Grêmio tentou a sequência, não deu em nada. E o Marcelo Henrique de Lima já estava com o apito na boca. Marca uma falta, assim, no limite. Praticamente no limite da grande área, na meia-lua. Momento perigoso para o Grêmio, que tenta o primeiro na Neoquímica. Alexandre Pretzel, o torcedor do Corinthians, reclama, diz que tem vantagem no chute. O Hugo Souza pegou. Ótima chance pro Grêmio, Pretzel. Ele apita antes do chute, né? Houve a falta, o Alex Santana afobado, trava o Cristaldo dentro da meia-lua. Aquele lance do Marquezinho é aquele negócio no rosto, como é que a gente diz mesmo? Tá me faltando a palavra. Laser? O laser do rosto, exatamente. No rosto do Marquezinho, eu tenho a imagem aqui agora, né? Jogo muito travado e com apenas 6 faltas, em 3 para cada lado, mas essa bola parada é um perigo. 34 minutos e meio, tem uma conferência para vermos quem cobra a falta. A falta, Paulo do Vale. São duas conferências, para quem cobra a falta e na formação da barreira aqui do Corinthians, Rogério Assis. Para quem cobra a falta, Reinaldo, Soteldo, Vila Sante e Cristaldo. 4 opções.
Quase 35 o primeiro tempo. O Muro fica dentro da grande área. Para variar, tem alguém do Corinthians deitado atrás da barreira. Tão útil quanto buzina em avião. Soteldo, Reinaldo, Cristaldo próximos. É na meia-lua. 35 primeiro tempo. Ótima chance para o Grêmio. A arbitragem autoriza. Você ouve o apito. Vem a cobrança. Cristaldo ou Reinaldo. Sai Vila Sante. É falta. Cristaldo, um canhão. Hugo Souza soltou, bateu Vila Sante. Hugo pegou de novo. André Ramalho botou para fora essa bola. Hugo Souza. Fantástico. Duas vezes o Grêmio cobra escanteio com pressa. Soteldo para a grande área. A bola liga de fundo. Não saiu, não. Toque atrás outra vez. Com Carvalho de evolução, mas tem impedido o Carvalho. Hugo Souza, duas defesas gigantes, Paulo do Vale. Impressionante, né? Até porque o Vila Sante, ele estava ali entre os batedores, ele sai e vem para a grande área justamente para pegar o rebote do goleiro corintiano, que depois vibrou demais como se fosse um gol. A defesa que ele faz por aqui, boa chance no Grêmio. 36 minutos do primeiro tempo, Alexandre Pretzel com 0-0 o jogo. Neoquímica Arena, o Grêmio criou duas excepcionais chances numa cobrança de falta. Hugo Souza, defesas maravilhosas, Pretzel. Brilhante, Hugo Souza, o Corinthians tem goleiro agora, nada contra os outros, mas já dá para prever um potencial substituto do Cássio, sim, com a mesma qualidade. O lance de bola parada pode definir um jogo muito travado, sem muitas oportunidades de gol. Falta marcado, o Grêmio cobra pelo meio do campo agora. 36,5 o primeiro tempo. Já tem Ricardo Capriotti no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. O novo Disney Plus está com tudo no tempo melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. Sinta o clima da Neoquímica Arena, cheia, torcedor do Corinthians empurrando o time a ganhar bem aqui, para levar para Porto Alegre a pressão para cima do Grêmio, cobrada a falta, o Grêmio para Soteldo, dá na ponta, passa pela marcação, não pega Cristaldo, alivia, toca para fora da grande área, essa bola aqui, Ranieri, na direita, para botar com o Rodrigo Garro, chegando, marca, tenta driblar, foi tocada para fora, essa bola vai desviada pela marcação, toca para fora, Gemerson, lateral ataque do Corinthians na direita agora, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Romero para a direita, a bola, Rodrigo Garro de volta para Romero, de volta para Garro, se desmarca Alex Santana, alta a bola, sobe de cabeça João Pedro, vem Rodrigo Eli, toca na direita essa bola, vira na marcação com o Pavon, vem para buscá-la, põe no peito, recua, dá João Pedro na fogueira, João Pedro dá um bicudo, ela ganha altura, sobe na marcação, Félix Torres cabeceia, dá na ponta para Romero na pocheta, Rodrigo Eli, só que ele toca para dentro da sua grande área, Yuri Alberto, para Garro de voleio no gol, fora! Um canhão de Rodrigo Garro da entrada da grande área e tudo começa com uma tirada, uma limpada errada do Rodrigo Eli, Paulo do Vale. E depois, de alguma forma, o Yuri Alberto consegue servir. O Garro, que estava ali na entrada da área, a gente sabe que dali ele leva muito perigo. Um chute de primeiro, um sem pulo com a perna esquerda. Venenosa essa bola, foi por cima, cobra o tiro de meta do Marquezinho. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do tenda atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação, ou com o cartão Tenda. 38,5 primeiro tempo, Reinaldo na canhota, Soteldo corre na marcação, Mateuzinho, vem André Ramalho, André de carrinho, chuta na bate, Mateuzinho, dá sorte, André, domina o zagueiro do Corinthians, toca para o ataque, tentativa, Romero sobe de cabeça, tromba com ele, Gemerson, volta na esquerda ainda com Cristaldo, já recua pela esquerda, jogada para Reinaldo, bota no fundo, Vila Sante se apresenta, Pavon de frente pro gol, com Cristaldo, tá impedido, bandeira tá marcando, Reinaldo seguiu, dominou, tem chute pro gol, Hugo defendeu, mas já tá parado o jogo, Paulo do Vale. E o Romero, ó, tá caído, levando a mão ali na região do tornozelo esquerdo, ele mostra até pro bandeirinha ali, ó, de que ele foi calçado, agora vai se levantando aos poucos o capitão do Corinthians, Romero. 39 minutos é o primeiro tempo, Neoquímica Arena, Corinthians e Grêmio empatando em 0-0. Jogo de oitavas de final é Copa do Brasil. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa, do jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Está jogando aqui atrás, André Ramalho ajeita a casa, o goleiro, o zagueiro do Corinthians. Hugo Souza pede, André caminha, Soteldo marca. André recua, dá Félix Torres. Pede Hugo Souza, ele volta, a bola para o goleiro. Pavon em cima, domina Hugo, levanta para o ataque, enfia na ponta. Charles vai de cabeça, o Macacia pela direita, bela abertura no fundo. Tentou ajeitar Romero, opa! Agora teve falta.
por baixo a marcação implacável, chega cometendo falta o zagueiro do Grêmio, Gemerson, arbitragem marca, quase 40 primeiro tempo, Alexandre Pretzel 0-0, tá bom o jogo aqui, Pretzel? Olha, pela intensidade sim, pela qualidade técnica não, Rogério. Agora a escolha de Ramon Dias, Charles, ora na ponta direita revezando com o Mateuzinho, ora no meio, mas bastante improdutivo. Não deu para entender essa escolha, só se ele está arrebentando os treinos, né? Rodrigo Garro é o principal jogador do Corinthians que tem um ataque anêmico até o momento. Romero, meia direita na grande área, William Alberto de costas, sai Marquezinho, para Charles, patinou, para trás a bola para Mateuzinho, bateu cruzado pro Guarda, vai direto para a linha lateral do outro lado. Perde a chance o Corinthians, mais uma, Paulo do Vale. É muita força, né? Muita força na jogada. Essa bola acaba saindo pela lateral. O Corinthians chega de novo, por enquanto 0-0. Torcedor do Grêmio em Matão, Daércio Neto tá ligado. É torcedor fanático do tricolor gaúcho ouvindo a Bandeirantes. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 41, primeiro tempo. Placar do jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil, 0-0 para Corinthians e Grêmio, Pozóvio. Canhão, mais cedo na Liga Arena, o Atlético Paranaense venceu o Bragantino por 2-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Demora para a cobrança de remesso lateral por time do Grêmio. Portaluppi vai lá, sai até da sua área, bate boca com o Alex Santana e o Marcelo manda cobrar o remesso lateral, o Grêmio não bate. Já arremessa João Pedro de cabeça, Cristaldo devolve, João Pedro tira muito mal. Ranieri pro Corinthians, dá Alex Santana. Giro na marcação com 2 em cima. Hugo de primeira tenta a fita por baixo, um bicudo para fora. Carabate toca essa bola pela linha lateral, arremesso com o time do Corinthians cobrando 41 minutos e meio do primeiro tempo. Arremessada a bola aqui atrás, Romero domina na esquerda, cortou para bater para a grande área. Outro drible para ganhar, levantou no gol de cabeça, Alberto tentou, Jeromel dizia, a bola sai da grande área, carro no peito, pé direito pro gol, ela vai por cima. Não caiu no pé bom, por isso ele manda longe, Paulo do Vale. O Garro é o chuta-chuta, né? Porque de fato, ele pega bem na bola e aí ele mata ela no peito, na queda ele arrisca, ela sobe um pouquinho, 2 do Garro já de fora da área, 2 para fora e agora o Marcelo de Lima Henrique tá ali, ó, apontando, tá conversando, gesticulando justamente com o Renato Portaluppi ali, ó, muito amigos. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 42 minutos e meio. Alexandre Pretzel 0-0. Jogo quente, movimentado, pegado. E é claro, para variar, brigado até fora de campo, Pretzel. É verdade, o jogo de mata-mata, muita reclamação, como a gente já tem visto, né? O Marcelo de Lima Henrique não está apitando mal, está apitando bem neste momento, até o momento. Agora, o Corinthians abusa demais da linha direta, né? O Alex Santana é físico, mas não arma, não encosta no Garro. O Yuri Alberto bem marcado. O Grêmio com 3 zagueiros se defende bem e o Corinthians tem muita dificuldade de criar alguma coisa. 10h15 da noite, marcando o quinto sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. 43, primeiro tempo. Marquezinho na pequena domina a bola, agora baixa-se para pegar da marcação. Que Roberto chegando. 43, primeiro tempo, 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Marquezinho com o chão, já dá um bicudo, levanta a bola na ponta, Pavão sobre a cabeça, ela passa, Torres apenas acompanha, André Ramalho, a Hugo devolve a bola, dá para André, pede Hugo Souza, Soteldo em cima, fica no meio do caminho, Soteldo, Hugo Souza levanta a bola para a esquerda, domina João Pedro, vem o lateral, desce no apoio, do que para, domina, Breck vai ter que voltar a bola, ele começa atrás, toca do lado e devolve a bola mais na minha direita com Rodrigo Eli, tabela pela minha direita, Vidia Sante tenta o passe, ela bate em Hugo, sai, não sai, Kika agora saiu sim, lateral, bola para o time do Grêmio jogar, 43,5 o primeiro tempo, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar. Lateral de novo, de quem é? Nem o Marcelo, nem o assistente, marca o Rodrigo Correia, fica em dúvida, ele marca agora depois do atrair, até eu aqui da cabine, Rodrigo ele vai na bola, domina a torcida, queria toque de braço, Rodrigo ele já toca na esquerda esse passe, Soteldo na bola, opa! Uma dividida mais firme aqui no meio do campo. Para o jogo, Marcelo de Lima Henrique, é falta Corinthians, Paulo do Vale. Exatamente, ele demorou um pouquinho e contou ali até com o auxílio do próprio Bandeirinha e acaba marcando a falta para o Corinthians.
44,5. Quente esse fim de primeiro tempo. Neoquímica Arena 0-0. Sai Mateuzinho com o Corinthians. Toca pelo meio do campo. Volta a bola para André Ramalho. Na direita, gira com Charles pela meia direita. Ranieri vem de frente. Limpou o primeiro para tentar cruzar para a grande área. Não dá para bater para dentro, não. Entrega na direita para Mateuzinho. Drible curto, escapa bem da marcação. Vem por dentro. Vira ao lado para Garro. Garro tem um chute. A bola vai prensada. Toca na marcação com Carvalho em cima. Rebote e volta aqui atrás com o Félix Torres. Domina o zagueiro do Corinthians. E o Roberto vem na proteção. Tenta a jogada, cai sozinho. Não tem a falta, não. Defesa do Grêmio ganha a bola para a direita em Félix Torres. Ele comete a falta, a arbitragem marca. É pro Grêmio a cobrança de falta. Vem aí o toque dos 45. Com Michel Lopes na mesa de som. Com Caiane Martins e Beto Rebeque na central técnica. 45. 4-4 está tendo trabalho. O Alisson Furtado para conter aqui os reservas do Grêmio. E se esqueceu de ficar aqui no meio para levantar a plaquinha com os acréscimos, né, Paulo do Vale? Exato. O pessoal tá até olhando para ele aqui com a plaquinha, dizendo assim: você não vem não? Você não vem aqui para levantar a placa? 45,5. Alexandre Pretzel, o jogo pegado, obrigado esse Pretzel 0-0. Típico de mata-mata, e lembrando o jogo da quinta-feira passada, né? Que foi válido pelo Campeonato Brasileiro, mas foi um jogo mais aberto. Mais 3, então. Foi um jogo mais aberto semana passada. Só que o Grêmio teve o Edenilson no lugar do Pavon. O Grêmio está atacando mais, ou pelo menos tentando atacar mais. Mas o Corinthians tem uma dificuldade tremenda. O Coronado tem que jogar nesse time, não é possível, cara. PDV Wesley, ele acentua aqui o aquecimento na lateral, Wesley, hein? Tá correndo aqui um tempão no finalzinho do primeiro tempo. Tô achando que é novidade no intervalo, hein? É, realmente. Talvez pinte o camisa 36 no segundo tempo. Domina a bola no meio campo do Grêmio, caminha com Carvalho, escapa de 2 marcando, vem soltando pelo meio, perdeu a bola, Charles travou, Charles a Mateuzinho, Charles de volta na meia esquerda com Rodrigo Garro, 46, primeiro tempo, domina, tenta o toque à frente, vira a jogada na esquerda para Romero, linha de fundo, para Garro de novo, limpou, bateu pro gol, tentou ir Alberto de cabeça, Charles não consegue a defesa, tira a bola, volta fora da grande área, erra João Pedro assim, ele acertou e deu um chapéu, sem querer um chapelaço do Romero, tomou o carrinho por trás, é falta marcada do lateral, até aqui para cartão amarelo, Paulo do Vale. É, carrinho, porém sem cartão, né? Na tentativa do Grêmio descer para o contra-ataque, o Hugo acaba parando por ali. No momento que tem jogador do Grêmio caído na própria área do Grêmio aqui, já recebendo a atenção do Marcelo de Lima Henrique, é o João Pedro. 47 minutos do primeiro tempo, 0-0 para Corinthians e Grêmio. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. O João Pedro não está fazendo cera pelo jeito não, Paulo do Vale, está sentindo mesmo. Está sentindo, realmente. Inclusive é jogador do Corinthians, né? O João Pedro está caído e o torcedor aproveita para protestar contra a arbitragem. 47 minutos e meio, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, as emoções das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida. O Flamengo venceu o Palmeiras 2-0 no Maracanã. Ulisses Costa contou aqui na Neoquímica Arena, por enquanto 0-0 para Corinthians e Grêmio. João Pedro domina a bola para a direita, ataque do Grêmio, liga de fundo, Pavon fecha, Solteiro correu para dentro da grande área, dominou o Pavon para trás da bola para João Pedro de volta, tenta Cristaldo, a bola prensada, não chega Carvalho, Charles de bico, alivia, levanta essa bola para a ponta, Reinaldo vai de cabeça, tira, ela voltou na ponta para João Pedro, ele bota no peito, travou Alex Santana, tirando o Ranieri, espanou, voltou para o Corinthians, em André Ramalho, na direita, bela abertura para a liga de fundo, para chegar, para correr, tropeça na bola. Alberto, ela vai para fora, mas a marcação do Grêmio tira para fora. Gemerson desvia, essa bola sai em linha lateral. 48 minutos, olha para o relógio, Marcelo de Lima Henrique. Para acabar o primeiro tempo, tem 2 bolas em campo, iremos a 49. Ele vai lá para ele mesmo retirar, para não termos confusão. 48,5 o primeiro tempo, 0-0, amortecedor com qualidade, líder em suspensão. HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Garro na direita, domina a bola, dominou, caiu sentando em cima da bola, pediu a falta, não houve a falta. Rodrigo ali bobeou, socou para fora essa bola pela ponta. Mateuzinho, lateral Corinthians. Mateuzinho tem pressa, acha alguém de preto, já recua, toca a bola do lado, vira o passe para Garro, fim de primeiro tempo, 0-0, inverte, bola muito alta, na proteção, o Hugo não pega, a bola cai no meu campo, voltou com o time do Grêmio, tenta Vila Sante, o passe na ponta errado, trava Pavon, vem Solteiro, recua a jogada, volta Ranieri, Félix Torres domina e volta a bola gostoso, domina o goleiro fora da grande área, Solteiro pressiona, volta, Hugo a jogada para a direita com o zagueiro André Ramalho, toma a pressão na ponta do Cristaldo e não há tempo de mais nada, apita Marcelo de Lima Henrique. Termina o primeiro tempo, Neoquímica Arena. Oitavas de final, jogo de ida da Copa do Brasil, por enquanto 0-0. Corinthians e Grêmio, intervalo na Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão! Você volta já para o segundo tempo.
0-0 no placar na Neoquímica Arena. Corinthians e Grêmio é jogo grande, é jogo gigante. Clássico do futebol brasileiro. Alô, Paulo do Vale, me dá um panorama aí. O que é que você tá vendo aí, PDV? Vamos lá, Capri. Apesar de nenhum lance capital com relação à arbitragem, muita reclamação, muito protesto, principalmente por parte do torcedor corintiano. Acho que muito por conta do histórico da semana e essa polêmica do Marcelo de Lima com o próprio Renato Portaluppi. Os jogadores foram até dar uma conversada ali com o Marcelo de Lima. O próprio André Ramalho conversou com ele um pouquinho. Alguns jogadores do Grêmio também. Agora o Reinaldo, lateral do Grêmio, sai por ali, ó, conversando com o Alex Santana, aquela conversa ali no pé do ouvido, saída dos jogadores aqui na Neoquímica Arena. Como a gente destacou agora na reta final, o Capri, o Wesley já em processo de aquecimento, um aquecimento solitário por aqui, quem sabe já alteração na equipe do Ramon Dias, que além do Wesley tem Donelli, Gustavo Henrique, Pedro Henrique, Giovanni Bidu, Fagner, Kaká, Biro, Bidon, Rian e Coronado as opções para a segunda etapa, Capriotti. Maravilha, maravilha, tá aí o Paulo do Vale que volta daqui a pouquinho, já para todo o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel, que vai explicar pra gente como foi esse primeiro tempo e esse empate sem gols na Neoquímica Arena. Tudo bem, Pretzel? Boa noite. Tudo bem, Capri. Um grande abraço para você, para todos que nos acompanham. Um jogo bem abaixo do esperado, viu, Capri? Bem abaixo. Claro que eu não esperava brilhantismo técnico em nenhum momento, e nem assim grandes jogadas, mas pelo menos um pouco mais de criação dos dois meio-campos. Então o Renato preferiu escalar os 3 zagueiros. Aliás, eu acho que ele vai com essa ideia agora definitivamente, já que está dando certo. Pelo menos o Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio luta para não cair. Mas ao invés do Edenilson, que está no banco, ele colocou o Pavon, tentando atacar um pouco mais. Mas o Grêmio viveu de jogadas esporádicas do Soteldo ou jogando no erro do Grêmio. As melhores chances foram os chutes a gol na cobrança de falta do Cristaldo e também do Pavon, e 2 defesas maravilhosas do Hugo Souza, que foram as 2 jogadas de perigo no primeiro tempo. O Corinthians com o Ramon Dias, que insiste no Mateuzinho. O Fagner está no banco, não sei porquê. Ah, mas será que o Fagner não tem condição para 90? Mas então começa com ele. Começou com o Mateuzinho não apoia e marca mal, sofreu com o Soteldo em cima dele. Aí ele preferiu começar com o Charles ao invés do Rian, que corre muito mais que o Charles. O Charles está se mostrando voluntarioso até, mas uma função que nunca foi a dele. Só se ele jogou assim na Dinamarca, eu não vi jogo lá. Mas está jogando aberto pela direita e de vez em quando entrando na diagonal para fazer um passe ou tentar um chute no gol. Aliás, com 2 minutos ele tentou um chute que a bola explodiu na defesa, mas muito pouco para o que o Corinthians precisa. O Alex Santana hoje está jogando, quinta-feira passada ele não jogou. É um jogador físico, é um jogador intenso, mas também com enormes dificuldades de chegar na frente. Aí o que acontece? O Romero está bem marcado, lento, não tem velocidade. O Yuri Alberto está entre 2 zagueiros sempre jogando de costas. E aí fica o Garro correndo para tudo quanto é lado, tentando dominar, tentando cruzar e também chutar no gol. Foi o único jogador que tentou algum chute no gol. Foram 2 finalizações, mas que não foram na meta do Marquezinho. Muito pouco para o que eu esperava do Corinthians. Acho que o Corinthians está sendo muito cauteloso, mas também está sendo envolvido pelo sistema tático do Grêmio, que está marcando melhor e atacando com perigo quando tem oportunidade. Então, foi um jogo abaixo do que eu esperava, mas foi um jogo, pelo menos, dentro da realidade das 2 equipes hoje no Campeonato Brasileiro, talvez um jogo muito mais de Série A do que uma eliminatória de Copa do Brasil. Mas ainda assim, um jogo abaixo, um jogo nota 5 apenas, meu caro Ricardo Capriotti. O jogo foi fraco, viu? Foi de dar sono esse primeiro tempo. Agora o Wesley, essa possibilidade que o Corinthians tem. O Wesley parece que não caiu muito nas graças da família Dias, né, Pretzel? Não é um cara que a família Dias vem apostando aí, mas talvez seja uma saída, não? Algo diferente aí para poder fazer no segundo tempo Corinthians, não? E aí ele vai tirar quem? Eu fico pensando, talvez ele tire o Ranieri ou tire o Charles. Aí pode botar o Charles de primeiro homem. Já fez essa função no Inter e no Ceará. Ou ele pode tirar o Charles mesmo, já que não deu muito certo para colocar o Wesley. Na realidade, o Corinthians não consegue atacar e está jogando em casa. O Corinthians tem que ganhar o jogo hoje. O Corinthians acha que vai chegar no Couto Pereira e vai ganhar do Grêmio com o mando do Grêmio, mesmo que o jogo seja em Curitiba? Eu imagino que não. Então, chegar vivo pode ser uma opção do Ramon Dias. Mas jogando em casa com o apoio da torcida, o Corinthians deveria ser um pouco mais ambicioso ofensivamente. No jogo da quinta-feira passada, enfrentando um Grêmio ainda mais fechado, o Corinthians deu mais espaço do que está dando hoje, por incrível que pareça. Aí tem um pouquinho do trabalho do treinador, mas ainda assim, em termos de ofensividade, em termos de tentativa de ganhar o jogo, o Grêmio foi mais ambicioso do que o próprio Corinthians. Se o Wesley entrar, ele vai tirar ou o Charles ou o Ranieri. Acho que ele vai tirar um dos 2 jogadores, Capri.
E o Yuri Alberto garantiu o meme do dia. Já está garantido o meme dele, não é, Pretzel? Foi mal. Já temos um meme dele ali, né? É uma bola do Garro para ele vai chutar. Ele meio que erra em bola ou acerta na orelha, como a gente dizia antigamente, né? A bola faz uma curva totalmente desconexa da linha do gol, por exemplo, né? Bastante estranho o lance do Yuri Alberto. Todo jogo ele tem um meme. Todo jogo ele tem uma jogada desse tipo, assim, que ele pega errado na bola. É mais uma aí que vão ter. Tem uma lista enorme aí de memes do Yuri Alberto. Vai entrar mais um aí nessa noite. Mas é o que o Corinthians tem. Não tem outro. Vai com o Yuri Alberto, meme e tudo. Valeu, Pretzel, você já volta aí. Daqui a pouquinho voltamos com o Alexandre Pretzel para todo o segundo tempo, de por enquanto 0 para o Corinthians, 0 para o Grêmio. E em instantes a gente vai atualizar o placar que já teve a derrota do Palmeiras, hein? O Mengão encaminhou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar disso já. Na sequência do intervalo inteligente, Bandeirantes. Não saiam daí, já voltamos. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na hora da verdade da Libertadores, qualquer jogador pode se transformar em lenda. Os gritos de gol nascem no fundo da alma e o continente treme com a força da história do futebol sendo escrita mais uma vez. Os minutos correm, a bola rola e os corações batem no ritmo de cada lance. Para ser eterno tem que ser glorioso. Mata-mata da Libertadores em busca da glória eterna. Ao vivo, assista no Disney Plus. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O Penda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias.
Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra a sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Futebol é com a Bandeirantes. São 10 horas e 32 minutos. 11 de intervalo na Neoquímica Arena. Corinthians e Grêmio estão empatando por 0-0. Agora pouquinho mais cedo, o Palmeiras foi ao Rio de Janeiro, ao Maracanã e perdeu. O Flamengo venceu 2-0 o Verdão. Vamos ao destaque do Gustavo Soler, lá do Maracanã, nesse intervalo inteligente Bandeirantes. Fala aí, Soler. Flamengo bate o Palmeiras no Maracanã por 2-0 e chega a 9 anos de invencibilidade contra o Alviverde, jogando no principal estádio do país. A volta da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira e o Alviverde precisa fazer algo que não acontece desde 2017, vencer o rubro-negro no Allianz Parque. Valeu, Soler. Você volta no apito final, hein? Trazendo a palavra aí do Abel Ferreira. Estamos ansiosos por saber o que vai dizer o treinador palmeirense. Eu não sei, viu, Pretzel? Se fosse outro time, talvez diria, o Abel Ferreira tem um plano. Mas contra esse time do Flamengo aí, acho que foi. Acho que o Palmeiras não consegue virar. Difícil, hein? Somos dois porque... estranha a postura do Palmeiras também, a escalação do Abel, muito retraído o time, deu muito espaço pro Flamengo, não dá para dar espaço pro Flamengo. O Flamengo entrou para uma decisão, o Palmeiras entrou para um jogo de início de brasileiro. Acho que ficou difícil, hein? O Flamengo tomar 2 gols com o esquema do Tite e tendo a qualidade ofensiva que tem, eu tô concordando contigo, acho que o Flamengo agora ficou muito favorito para passar. Eu também acho que o Palmeiras precisa de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. 3 para a classificação direta. É muito difícil esse Flamengo do Palmeiras. Esse Flamengo do Tite não toma 2 gols. Difícil sofrer 2 gols. E pode fazer também, né? Tem qualidade para fazer. Claro, e tem isso ainda, né? Que pode fazer ainda. Tem muita qualidade para fazer gol. Agora, aquela frase do Vanderlei Luxemburgo, ela segue muito viva. Ele proferiu essa frase há 30 anos e ela segue verdadeira. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Foi o que aconteceu com o Palmeiras hoje. Um time cheio de volante. Tem razão. Está acontecendo com o Corinthians. Mesma coisa. É que o Corinthians tem menos qualidade que o Palmeiras. O Palmeiras tem qualidade para encarar o Flamengo lá no Maracanã. Mas por que disso, né? Por que o Coronado não pode jogar no Corinthians? Né? O Coronado, tecnicamente, é o melhor jogador do elenco. Tecnicamente. Claro que ele não é tão intenso, tão ativo. Mas aí tem que fazer um esquema para ele jogar, para ele poder trabalhar a bola. Aí fica o Garro correndo que nem um maluco aí, com o Charles correndo, mas improdutivo, com pouca função. O Ranieri, que, né, desde que fez a tatuagem do Corinthians na panturrilha, joga mais pra torcida do que pro time. Então, assim, a limitação do Corinthians existe, mas tu tem, por exemplo, condição de criar mais oportunidade, de ter um time um pouco mais ofensivo, né? Na realidade, o Ramon Dias entrou cauteloso, vamos ver se agora ele abre um pouquinho o time, porque o Grêmio, como time, foi melhor que o Corinthians na ideia inicial do próprio Renato. E o Corinthians tem uma qualidade, não é? Tem poucas qualidades, é verdade, com esse elenco aí mal montado, não é, Pretzel? Mas tem uma qualidade que usa pouco, que é o chute do Garro. O Corinthians precisa criar mais chance, oportunidade para o Garro poder chutar ali de média distância, cavar falta para o Garro bater ali próximo da grande área. É uma arma que o Corinthians tem, não é? O Corinthians não tem muita qualidade técnica. Precisa, no pouco que tem, precisa tentar valorizar, não? Não, sem dúvida. E tem um detalhe que o Renato está tentando arrumar no Grêmio e vai dando certo, que é a cobertura em cima do Reinaldo. Quando o Grêmio joga com uma linha de 4 atrás, o Reinaldo sofre muito, porque ele não tem mais condição de marcar. Ele é mais um ala atacante do que um lateral mesmo. Então o que o Renato fez? Colocou 3 zagueiros. O Gemerson, que ainda não está melhor fisicamente, dá para notar, tem perdido vários duelos, tem apelado um pouco para as faltas. É um cara que faz a cobertura em cima do Reinaldo.
O que o Ramon Dias tentou fazer? 2-1 em cima do Reinaldo, só que ele tá bem protegido, então não surtiu muito efeito. E outra, você tem Mateuzinho e Fagner, só se o Fagner tá com uma hérnia, cara. Não pode nem correr, porque o Fagner tem que jogar. Não é possível que o Mateuzinho receba oportunidade, porque tá melhor fisicamente, mas o Fagner joga bola, quando recebe sai alguma coisa. Então por que não? Se não quer colocar, não quer tirar o Mateuzinho, coloca o Fagner. Já houve essa ideia de jogar com os dois juntos. Deixa o Mateuzinho atrás, marcando o Soteldo, e avança o Fagner para entrar em diagonal, para bater no gol, para fazer um cruzamento melhor. Do jeito que tá, o jogo tá a feição pro Grêmio. O Grêmio segurando o empate para decidir no Couto Pereira na próxima quarta-feira, com o mando de campo e com a força da sua torcida. O Corinthians pode jogar melhor, mas precisa atacar mais, precisa ter mais ideia no meio-campo também, porque senão vai ficar esse 0-0 xoxo aí com uma atuação bem fraca. É isso aí. Wesley volta. Opa, volta o Wesley então para o segundo tempo, já temos 16 de intervalo. E aí, Pretzel, volta o Wesley, é uma tentativa aí, né? Charles ou Ranieri, eu tiraria um dos dois, vamos ver quem... Se ele vai fazer diferente do que eu penso, não tem problema, é o treinador. No olhômetro, o Charles. Eu não tô vendo, exatamente, é o Charles. É o Charles que não, foi improdutivo. Ele começou com o Charles, tirou o menino Rian, né? O Rian corre muito, né? Mas pensa pouco, então aqui pode ter uma alternativa. Então poderia botar o Coronado também no lugar do Charles, mas ele preferiu o Wesley, quem sabe o Wesley jogar em cima do João Pedro ou do próprio Reinaldo. E o Giovani também, tô vendo o Giovani com a 17, ó, confirmando, sai 8 Charles, entra 36 o Wesley, a primeira. E aí vai erguer agora a segunda placa, vamos ver aqui, ó, para a saída do 9, ó, Yuri Alberto, para a entrada do 17, Giovani. Tira a torcida gostou. o Yuri Alberto. Pô, mas o Yuri Alberto protagonizou um meme mais um, né? Então começou. Mas eu não tiro. Vamos lá então, solta a voz e vem canhão, vem Rogério Assis. Rolando o segundo tempo, Neoquímica Arena. Segundo tempo começou, veio uma bola de trás do gol do Marquezinho, lá da torcida para dentro do campo. Depois do que viram naquele Flamengo e Criciúma, acham que isso pode acontecer toda hora e que pode ajudar, né, Paulo do Vale? Agora, onde que eles acharam essa bola? Porque assim, pegaram no intervalo do Gandula, só pode ser isso. Pois é, creio que sim, viu? Lateral cobrado, Corinthians joga na sua defesa. Já ouço o Alexandre Pretzel um pouco mais para saber dele como é que vai ficar o Corinthians em campo com o Giovani agora. Com o Wesley também, Giovani fica no meio como se fosse um centroavante na posição do Yuri Alberto. André Ramalho domina a bola, enfia na direita essa bola para a lateral do campo. Romero fecha aqui, Reinaldo marca. Trava Reinaldo, insiste em marcação, Giovani tenta. Reinaldo tira, toca na ponta jogada, não chega Soteldo. Mateuzinho já toma, abre a passada na meia esquerda. A Giovani abre bem a jogada na canhota, bem aberto, Hugo se apresenta. Hugo, linha lateral do campo, dominou para o Wesley, para trás o passe para Garro, Garro marcado, recua, tomou pressão no meio do Carvalho, dá na ponta de volta, Hugo desce, fecha no apoio, tem que voltar a bola, começa no meio campo com Félix Torres, toca a bola para Ranieri, fecha Alex Santana do lado, já vira o passe para Mateuzinho, na direita, Romero domina, 1 minuto e meio, segundo tempo, levantou para Giovani, Rodrigo ali de cabeça, tira a bola, sai da grande área, Hugo passa na marcação, domina, toca de volta, o passe para o Wesley, entrada na grande área, limpou pro pé direito, levantou na grande área, bola para Romero, Reinaldo bota o cabeça, me tira dele, corre atrás da bola, evita que ela saia, Reinaldo, toca Soteldo, Mateuzinho vai para tomar e toma, dá Romero de volta, Romero para trás, com Rodrigo Garro, pede na grande área, Wesley, Garro, limpou para bater, toca por baixo do carrinho, tenta a marcação, tenta a jogada adjacente, toma, reclama de falta, Soteldo pega a bola, arma o contra-ataque do Grêmio, esquece a bola, André Ramalho volta para ganhar pro Corinthians, no que ganha já toca na minha direita com Alex Santana, 2 minutos, está começando o segundo tempo da Neoquímica Arena, na esquerda o Wesley, do jeito que ele gosta, encarou João Pedro, limpou, tentou tocar, ela bateu na mão do Rodrigo Eli, bateu, ele estava de lado de costas, não dá para marcar essa falta não, recuperação, volta com o time do Grêmio atrás pelo meio do campo, protege a jogada pela meia direita, Carvalho já recua, serve atrás da Cristaldo, chuta, vai desviada, Soteldo pega o toque de primeira, volta para Reinaldo toca, Pavon cabeceia para Soteldo, abre a passada, tem Vila Sante aberto pela meia direita, 2 minutos e meio, começando o segundo tempo, 0-0, Corinthians e Grêmio, é o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre.
Reinaldo, a jogada na esquerda, passa à frente para tentar pegar esse passe na ponta. Cristaldo gira, dá para Reinaldo de volta. Vem na marcação, tentando tomar essa bola. Gemerson insiste, tira o zagueiro para Reinaldo. Reinaldo não pega. Volta a proteção da defesa do Corinthians para Ranieri. Reinaldo em cima, chuta, bate em Reinaldo. Tá em jogo ainda de primeira, bateu por dentro o passe. Pavon não domina, volta Alex Santana para tomar. Toca Félix Torres, de volta a bola para Alex Santana. Já um pouco mais livre, sozinho domina e parte à frente. 3,5 segundo tempo, 0-0. Dá no comando para Garro, daí Rodrigo, ele tentou ganhar. Jeromel põe no pé para tomar, já volta para Marquezinho na pequena área. Pressão do Giovani, Marquezinho, pé direito, um bicudo. Toca no ataque, a bola muito bem atravessada, domina com dificuldade, a bola pela ponta Pavon. Mesmo assim sai da Alex Santana, só que dá um presente no pé do Hugo, na área. A Giovani para fazer de costas pro gol, pé esquerdo, bateu. Fora! A direita do gol, linha de ponta nessa roubada inteligente. Menino Giovani se precipitou, Paulo do Vale. Ele até domina um pouco errado, né? Acaba perdendo ali o que poderia ser o melhor posicionamento para finalização. Mas mesmo assim ele chuta, a bola leva certo perigo porque foi um chute forte por aqui. É a primeira finalização do Corinthians na segunda etapa de dentro da área, praticamente a primeira, se a gente levar em conta aquele chute do Yuri Alberto no primeiro tempo. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. Cartão para o goleiro do Grêmio. Ele está enrolando para cobrar tiro de meta desde o primeiro tempo, Paulo do Vale. Demorou, né? Para a torcida do Corinthians demorou, porque o Marquezinho, olha, de fato, né? Ele está enrolando em todo o tiro de meta. Não quis conversa agora na segunda etapa, nesse início do segundo tempo. Mostra o amarelo, o Marcelo de Lima Henrique para o Marquezinho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Marquezinho, pé direito, cobra o tiro de meta, goleiro do Grêmio, toca essa bola para a esquerda, sobe de cabeça para cortar aqui atrás, Ranieri desvia por dentro, né, Alex Santana, toca na ponta, disputa Cristaldo, toma, dá Pavon com Soteldo, pede Cristaldo, gira Soteldo, é rápido, limpou, não dá pro chute, Pavon conquistará com Cristaldo, desequilibrado, caiu, levantou, tocou na direita a bola, aos 5 segundos do tempo, João Pedro na bola, domina, entortou na primeira passagem, vem por baixo, tenta a defesa, o Wesley chegou, tocada a bola para fora com o próprio jogador do Grêmio, a bola para fora, arremesso lateral pro Corinthians cobrar. Nelke Micarena, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Jogo de ida, oitavas de final é Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio segue 0-0 pro Zóvio. Canhão, bola rolando também no estádio Antônio Ascioli para Atlético Goianiense e Vasco. No placar 1-0 Atlético aos 6 minutos do segundo tempo. Hugo pro Corinthians, bate, foi desviada com o braço, vantagem Grêmio, sai Rodrigo ali, Carvalho na ponta, tira Hugo tenta o passe, bate na marcação, pega Rodrigo ali, tenta ganhar a bola, cai sentado, vira-se, tenta pegar na bola, não consegue, Romero, espirrada, vai no comando, trava, tira, defesa, dá um bico no meio, pancada violentíssima no meio campo do Ranieri, e a jogada seguiu, bola pra ponta, Giovani bota pra fora pela linha lateral, se realmente pegou como pareceu, é vermelho direto, Paulo do Vale. E o Vila Sante sente demais. Agora ele parece se recuperar um pouquinho, mas já cai de novo, ó. E toma o cartão amarelo por ali. Ó, são 2 amarelos. O primeiro pro Félix Torres e o segundo... É um crime. Foi um crime. Pro Ranieri. Entrada criminosa. Vai ser expulso. Criminosa entrada do Ranieri no Vila Sante. Criminosa. Certamente Rodolfo Toschi Marques, árbitro de vídeo, vai chamar Marcelo de Lima Henrique. E dependendo, Pretzel, do grau de confiança, ele mesmo já orienta para o vermelho, Pretzel. Não, é cartão vermelho. Se ele não expulsar, ele está apitando bem até agora. Se ele não expulsar, é brincadeira. Acho que o Vila Sante não aguenta, hein? A entrada, ele tá vindo pro monitor. A entrada do Ranieri foi violentíssima, tá? Ficou até impressão aqui pela imagem de que o Vila Sante tinha quebrado alguma coisa, né? Porque que entrada criminosa do Ranieri, desnecessária, e vai ser expulso. A impressão que eu tive da cabine é que o pé ficou preso no campo e a sola do pé direito do Ranieri, ela vai à altura do joelho, não é isso? É isso aí, perfeita a tua observação. Perfeita a tua observação, exatamente isso, uma entrada criminosa entrada do Ranieri. A manifestação da torcida, o Paulo do Vale vendo no telão, já mostra que ela entendeu que o seu jogador vai tomar vermelho. De fato. E eu vi o lance de frente, mesmo um pouco de longe, e já fiquei assustado pela forma como a perna do Vila Sante ficou no alto, no momento que ele toma o choque, né? Ela fica trêmula.
E isso me chamou bastante atenção. Agora, vendo pelo telão, não tem nem o que falar, né? Volta para o campo Marcelo de Lima Henrique. Está procurando o Ranieri. Faz o sinal do monitor e vai comunicar agora. Ah, não tem a comunicação? Tem que ter, né? Ele está tentando falar, né? Mas o Romero não deixa, né, Paulo do Vale? Exatamente. Ele vai tomando a posição agora para fazer o comunicado. Na área, decidir tirar o cartão amarelo e aplicar o cartão vermelho com jogada brusca ao jogador do Corinthians. A torcida vai, mas é protocolar. Não dá para não expulsar, Paulo do Vale, o Ranieri. No mundo ideal que não existe, o torcedor teria que vaiar o Ranieri, né? Pela expulsão, mas claro que acaba protestando, mas assim, muito pouco, né? O torcedor sabe que de fato, e o próprio Ranieri, ó, ele toma o cartão, Rogério, e ele vai ali se desculpar com o Vila Sante. E agora Alexandre Pretzel, Corinthians com um jogador a menos desde os 7 minutos do segundo tempo. O jogo está parado há muito tempo. Ranieri sai, o Renato queria conversar alguma coisa com o Ranieri, ele levantou a mão, tipo, nem fala comigo. Você viu, Paulinho? O Renato ia conversar com ele? Sim, exatamente. Ranieri saiu bravo, o Renato agora conversa com o quarto árbitro, o Alisson Furtado. Situação do Corinthians se complica e resta saber se Vila Sante continua em campo. Pretzel. O esquema do Ramon Dias vai para o espaço, né? Por uma entrada realmente desnecessária, afobada. O Ranieri, depois que desenhou depois que tatuou o símbolo, tá sangrando a coxa direita do Vila Sante. A marca é gigantesca, gigantesca. Agora, o Ranieri, depois que tatuou o símbolo do Corinthians na panturrilha, jogou mais para a torcida do que para o time. Entenda o que eu estou dizendo. É muita vibração, é muita intensidade, mas pouca inteligência. Então o Corinthians fica com 10 agora no jogo dificílimo. Eu acho que ele teria que botar o Kaká. Coloca o Kaká, parte para 3 zagueiros e tira o Romero. Urgente, urgente. E o Marcelo está tirando o cartão do Félix Torres. Tá tirando o cartão do zagueiro do Corinthians. Pronto, não tá pendurado mais não. Eu acho que ele me deu errado ali na hora, né? Naquele bolo todo ele achou que era o Félix Torres. E já veio o Rian. Domina aqui atrás, Vila Sante com o Grêmio. Toca Rodrigo Eli, dá para Soteldo. Um jogador a mais tem o Grêmio. 10 minutos do segundo tempo, Neoquímica Arena. Torcedor do Corinthians volta a cantar com 0-0. Tá, o problema é carregar até quando? Esse jogador a menos. 10,5. Bola aqui atrás com o zagueiro Jeromel. Toca Jeromel, meio campo, busca Pavon com o Grêmio. Toca ao lado, Jeromel de primeira, vira a jogada pro outro lado. Tenta o passe no meio, vira com o Rodrigo, ele atravessa a jogada. Da Gemerson aberto na esquerda. 11 minutos do segundo tempo. Segue 0-0. Se desmarca, perde na ponta a bola Cristaldo. Toca Gemerson, lança pelo meio do campo. Da Jeromel, que toca a Soteldo pelo meio. Partiu Cristaldo ao lado, bateu na ponta a jogada. André Ramalho vai no carrinho, acaba cortando. Na direita, a bola ficou com o time do Corinthians. Vai tentar contra-atacar, tá difícil a vida do Corinthians. Toca a frente Romero, nada de falta nele. Trava a defesa, a torcida agora queria uma falta, não houve nada. Domina e vem à frente o Grêmio. 11,5, segundo tempo com 0-0. No meio campo, Pavon domina a abertura feita lá do esquerdo. Vai ter que tocar atrás, servindo a jogada pela linha direita para Carvalho. Carvalho volta a bola com Cristaldo. Domina a frente com Vila Sante, ele sobreviveu. Está em campo, Vila Sante para Soteldo, para Cristaldo na grande área. Vem André Ramalho, de bico ele bota a bola para escanteio. Não dava tempo de chegar o Hugo Souza. André bota a bola para fora e troca o Corinthians agora. Paulo do Vale. Vai sair o Romero. Vai sair o Romero com a 11 no Corinthians. Mas será depois do escanteio. Mas vai sair o Romero. Já troca o Corinthians. 12 minutos do segundo tempo. Grêmio manda para a grande área os seus zagueiros. Soteldo encosta. É cobrança de escanteio. Grêmio na direita. 12 minutos do segundo tempo. Neoquímica Arena. Carvalho na grande área. Gemerson também. Gemerson de cabeça pro gol. Ela vai longe. Linha de fundo. Agora a alteração, Paulo do Vale. Isso, né? Confirmado o tiro de meta. Sai 11 Romero. Entrando 37 Rian. O Corinthians tem um a menos. Ranieri foi expulso. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Alexandre Pretzel, 12 minutos e meio do segundo tempo. Corinthians com um jogador a menos. 0-0 Pretzel. E o esquema foi para o espaço, entra o Rian, porque é mais jovem, sai o Romero, que está cansado também, e aí não dá para tirar nenhum dos dois meninos da frente, nem o Wesley, nem o Giovani. Então nesse momento o Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Torres e Hugo.
Aí o meio de campo com Alex Santana, Rian e Garro. Wesley e Giovani. Para fazer gol com esse time aqui, olha, precisa de muita ajuda da torcida, viu? Muita ajuda. 13 minutos, segundo tempo, 0-0, tiro de meta para o Corinthians. Hugo Souza para colocar essa bola no ataque do Timão. Na Lonja Online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para sua tarefa do campo, em casa, do jardim também. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Reinaldo domina com o Grêmio na esquerda, bota a frente, passe muito forte para Pavon, sai do gol, Hugo domina a bola com tranquilidade dentro da sua grande área. 13 minutos e meio do segundo tempo, quando terminar Corinthians e Grêmio, tem apito final com Ricardo Capriotti. Aperta o Corinthians, bola para o Wesley, abertura feita lá do esquerdo, serve ao lado, Rian já se aproxima na jogada, abertura feita do outro lado, Hugo dispara, Wesley prefere driblar, encara a marcação, sai do João Pedro, dá no fundo na esquerda, Hugo para cruzar pro gol, já sai do Rodrigo Eli, devolve a bola. Rian se apresenta, o Wesley tenta a fita, foi trombando com o Rodrigo Eli, nada de falta, defesa tira, de cabeça Torres bota no meio do campo, André Ramalho chega, dá um balão, bota essa bola para a esquerda, para correr bem aberto, Wesley vem na marcação, João Pedro, os dois disputam a bola que quica, uma, duas vezes, Wesley tomou dele, vai no fundo, o encarou, rolou na área a bola, Hugo chegou, bateu para trás, dois na marcação, tirou da grande área, Reinaldo! Bota essa bola pra fora, cai no ataque do time do Grêmio, não pega, solteiro, vem André Ramalho. 14 minutos e meio do segundo tempo, segue 0-0. É tenso o jogo na Neoquímica Arena. Corinthians com um jogador a menos. E vem atacando o time do Corinthians com 14 e meio segundo tempo. Carrega a bola, vem Alex Santana, dá na direita para Mateuzinho, mais atrás, ele devolve a bola. Sai com o André Ramalho pelo meio, Giovani, abertura para a direita se quiser com o Rodrigo Garro. Agora Garro é o capitão do Corinthians. André Ramalho na direita, a bola para liberada no campo. Para Giovani correr, marca Pedro Jeromel. Giovani tem que ganhar o escanteio, dá meia lua, depois ele é roubado por Jeromel, é falta! E vem cartão para Jeromel, que tomou um drible humilhante, Paulo do Vale. Tomou a caneta e o amarelo, né? O Giovani foi bem agora, foi para cima do Jeromel, canetinha nele, derrubado, amarelo para o capitão do Grêmio. Tem falta o Corinthians, bem próxima da grande área, ali, lado direito. E o Garro, que agora é o capitão do time, o escanteio de mangas curtas. 15 minutos do segundo tempo, Rodrigo Garro vem para fazer a cobrança de falta de pé esquerdo, é bem na lateral aqui do campo. Dois jogadores no muro, Marquezinho grita, coloca dois jogadores na barreira. Marcelo de Lima Henrique vai lá, o árbitro passa ao Chantilly, só tem um na barreira agora. Garro pode até tentar o chute pro gol. Tanto que o Reinaldo fica praticamente ali marcando a primeira trave. Para a grande área, os zagueiros do Corinthians, André Ramalho, Félix Torres, Alex Santana também se mexe. O árbitro autoriza, quem sabe o gol do Corinthians. Garro na bola, dá para bater pro gol. Autorizado, bateu direto na rede, lado de fora. Botou curva demais, né, Paulinho? Eu que tô aqui atrás do gol, Rogério. Essa bola, para mim, na minha impressão, ela estava o tempo todo fora, desde a batida do Garro. Ele já bateu fora do campo a falta? Foi praticamente isso, viu, Rogério? Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 16 minutos de jogo no segundo tempo. Placar da Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. Corinthians e Grêmio, 0-0 pro Óbvio. Canhão, mais cedo no Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Renato prepara duas mexidas. Tô vendo aqui 39. Os dois e 32, é isso? Gustavo Nunes e o Natan Fernandes. Wesley na esquerda encarou o Rodrigo Eli, driblou, tá na área, bateu pro gol, com o pé tirou o Jeromel, a bola sai da grande área, volta no ataque do Corinthians ainda, para tentar pegar Rian, é marcado, sai bem da jogada, dá com o Hugo na meia direita, Mateuzinho, dá para bater, preparou, um canhão, Marquezinho espalmou pra frente, depois defendeu, dá uma manchete, Marquezinho depois pega Paulo do Vale. A sorte dele é que quem estava se aproximando era o zagueiro do Grêmio, não tinha ninguém do Corinthians, porque bateu o roupa o Marquezinho. 17 minutos do segundo tempo, já Renato vai trocar, Pretzel. O jogo tá bom pro Grêmio, 0-0, um jogador a mais. Renato vai fazer duas trocas agora, Pretzel. Dois velocistas, dois meninos, Natan Fernandes e Gustavo Nunes. Acredito que ele vai tirar o Carbajo, que tá meio sem função, ou o Vijaçante por causa da pancada do Ranieri, um dos dois. E acho que tira o Pavon também. Não entendo que ele vai abrir, vai tirar um zagueiro. Se ele tirar um zagueiro... Na área, a bola, livre, dominou o Cristaldo, bateu sozinho, pega Hugo!
Só agora o assistente está marcando o Nailton Oliveira, um impedimento que eu confesso não vi da cabine. Sorte que ela foi na mão do Hugo também, Paulo do Vale. O chute centralizado ali, né? Parecia uma ótima oportunidade, mas ele acabou facilitando para o Hugo. Hugo levanta a bola com as mãos da Rodrigo Garro pela meia direita na trombada. Reinaldo comete a falta, o jogo está parado. É falta marcada para o time do Corinthians cobrar. E as duas mexidas do Grêmio. Agora Paulo do Vale. Sai Jeromel, ó, capitão do time com a 3 para a entrada do Gustavo Nunes com a 39. Então ele abre mão de um zagueiro, deixando o campo o Jeromel. Passou a abraçadeira ali para o Vilhaçante. E saindo o Pavon, 21 para a entrada então do Natan Fernandes, 32. Pretzel. Tirou um zagueiro, achei que ele não tiraria, talvez pelo cartão que o Jeromel levou e por ser já um jogador veterano. Então ele mantém a linha de 3 jogadores no meio de campo e vai para cima sem o Pavon, com o Gustavo Nunes, Natan Fernandes e com o Soteldo. 3 atacantes para tentar ganhar o jogo. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. 19 minutos é o segundo tempo. É falta, o Corinthians cobra com pressa. Vem André Ramalho, encostou Alex Santana. Na direita dispara Mateuzinho. Giovani perde a bola. Cobra André Ramalho, dá a bola para Mateuzinho, devolve no meio, dá Alex Santana, protege, marcado, cercado em cima dele, volta Carvalho, toca atrás de volta a bola para André Ramalho, pela direita não é boa para bater, bateu na bola agora, toca à frente do Soteldo, já lança Félix Torres que toca na esquerda, Hugo domina, marcado por João Pedro, dá um presentaço no pé no meio, tocou no pé do Cristaldo que dá a Soteldo, a Cristaldo, Hugo na grande área, saiu e defendeu! Numa saída errada do Corinthians, Hugo Souza ligado, pega Paulo do Vale. E o Soteldo já acionava por ali o Gustavo, que acabou de entrar no jogo. Tava ligadão, o Hugo sai e fica com ela. Por enquanto tudo igual, 0-0. 19 minutos e meio do segundo tempo. Sobe na marcação aqui atrás, de cabeça para trás, Gemerson. Sobe Rodrigo Lee, dá um bicudo para o alto. Marcação Wesley, tenta de cabeça, rebate João Pedro, a bola vai no meio campo. Domina a frente, Carvalho com o time do Grêmio. Toca na ponta com Gustavo Nunes, que entrega pela meia direita ainda. Passa Cristaldo, pede Gustavinho. Lançado na direita, na sua característica. É driblador esse menino. Devolve a bola, começa mais atrás a jogada pelo meio campo. Grêmio troca passe, está 0-0. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. Grêmio ataca, Rodrigo Elias, Soteldo na esquerda, bola aberta, lateral do campo com Natan Fernandes, domina a bola. Natan tenta Soteldo, defesa prensa. Alex Santana vai na trombada para tomar para o Corinthians, passa na ponta, perde Giovani, domina Alex Santana e devolve, a bola recomeça pelo entregando com o Bian. Aqui 20 minutos e meio, segundo tempo. Neoquímica Arena 0-0. Corinthians e Grêmio, Bruno Pozóvio. Canhão, amanhã às 7 horas da noite, o Juventude recebe o Fluminense no estádio Alfredo Jaconi pelas oitavas da Copa do Brasil. Wesley sai na direita, fazendo fila, dá na esquerda, Garro cruzou pro gol, desceu no Rodrigo Eli, escanteio! Que jogadaça do menino Wesley, escanteio o Coringão, que vai com todo mundo pra grande área do Grêmio, a torcida vai junto, Paulo do Vale. 21 minutos do segundo tempo. Garro para cobrar no escanteio para a grande área, os zagueiros do Corinthians. André Ramalho, Torres, Alex Santana está aqui dentro também. Chance para o Corinthians fazer o gol. Garro no escanteio, na bola, levantou para o gol, defesa tenta. Rodrigo Livizia, a bola sai da grande área para Soteldo pegar na frente do Mateuzinho. Ele já ganha, tá no meio, tenta o passe. Natan domina, na esquerda, arranca para o ataque, fica na ponta. Passa pela bola, não pega Gustavinho, defesa chuta. Passa por Natan de novo na sorte do Corinthians. 21 e meio segundo tempo. Tem Corinthians para tentar a resposta. Rodrigo Garro aberto pela meia, vai partir com ela. Escapa de um, de dois. Tocado por baixo, vem Rodrigo, ele falta! Não deu Marcelo de Lima Henrique com essa impressão de falta. Marquezinho já pega a bola e já toca na esquerda. Bola abertura feita com Cristaldo pelo meio. Soteldo perde na ponta com Natan. Natan domina a bola. Encara Mateuzinho. 22 agora, segundo tempo. O jogo fica mais corrido. Neoquímica Arena 0-0. Caminha Cristaldo. Abre a passada pela meia direita. Vilhaçante encosta. Toca ao lado. Recebe de volta com Cristaldo de novo. Que toca na esquerda a bola para Soteldo. Ele contra Mateuzinho. É rápido. Já driblou. Levantou pro gol muito alta. Passa por todo mundo. Não pega Gustavo e a bola sai do outro lado. Pro Corinthians fica com ela. Wesley tá marcado o menino na sua defesa. 22 aqui, segundo tempo. Alexandre Pretzel. Jogo aberto com chances dos dois lados. 0-0 Pretzel. O Corinthians foi pra cima, mesmo com um a menos. Pelo menos a torcida tá gostando desse empenho. Agora o contra-ataque é todo do Grêmio, né? O Grêmio tem o Cristaldo avançado, o Carvalho marcando também e 3 homens na frente. Se o Grêmio der uma encaixadinha, ganha o jogo. Ganha o jogo, porque o Corinthians faz o esforço danado e vai matar o Garro de cansaço, que é o único cara que está tentando carregar a bola para frente.
Giovani já bota essa bola para o Wesley na esquerda. Limpou o João Pedro. Giovani correu para dentro da grande área. Atrás a bola. Arrumou o Rian. Limpou. Dá para bater já. Não chutou. Espera algo que vem na passagem. Não passa para ele. Vai no fundo para o Wesley. De frente. Clareou para bater. Limpou de volta. Insistiu. Travada a marcação. Volta. Rian pega a sobra com o Corinthians pressionando de novo. Abre na jogada na esquerda. Rian. Dá com o lateral Hugo. Hugo de volta. Rian na passagem. O passe é errado. Tenta a frente. Toca mal da bola. João Pedro. Insiste agora. Toma a bola. Já ganha, dá pelo meio, fecha a frente, tentando passe, Vila Sante, enfia pro comando esse passe, bola aberta na meia, para Carvalho, de Ronde, recua, André Ramalho, volta, Hugo Souza, o pé domina e sai jogando na entrada da grande área, toca a bola, bem aberta com Alex Santana, é marcado, faz o giro, escapa do Natal, belo giro de novo, a galera gosta, ele joga, 23,5, segundo tempo, 0-0, Mateuzinho recua, dá para Hugo, Soteldo pressiona, Hugo levanta a bola pra esquerda, bem abertão, sozinho, domina, Félix Torres para jogar, na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Toma a frente, Natan comete a falta. O jogador do Grêmio, arbitragem marca com Marcelo de Lima Henrique. O jogo está parado em Paulo do Vale. Exatamente, né? A falta por aqui no meio-campo e já o Renato vai mexer mais duas vezes. Agora o pessoal se estranhando aqui, ó. O Gemerson com o Garro e toma o cartão amarelo, o jogador do Grêmio. Toma o cartão amarelo aqui, o Gemerson, 28. Ele tentou catimbar, né, PDV? Segurar a bola, né? Fazer cera, né? Exatamente. Já mexe o Renato duas vezes. Já viu camisa 15 por aqui. 9. O Edenilson e o 9, o Matias Arezzo. Piscou a 10, ou seja, o Arezzo vai entrar na vaga do Cristaldo. Essa já deu para ver aqui, porque piscou na mão do quarto pela bola aqui atrás com o goleiro do Grêmio na grande área. Domina Marquezinho, enfia a bola para a direita com liberdade. Na coxa, domina e vai embora, João Pedro. Placar de 0-0, nada interessante para o Corinthians, mas está jogando com um a menos. Se levar assim um empate para Porto Alegre, é heróico. Toca na esquerda, Carvalho, vira a jogada para o outro lado, com Cristaldo se apresentando, dá na meia direita, Vidia Sante de frente, não dá para chutar, ele é destro, toca a bola para a esquerda, mais para trás o passe com Carvalho, Reinaldo na esquerda, toca a bola para a linha lateral do campo, na pressão, o Grêmio continua a pressionar, Reinaldo domina, meio da grande área, Soteldo de frente, balançou de um lado para o outro, recebe de volta, trava por baixo, Hugo toma, dá Garro enfia a bola, muito forte o passe, Giovani sai com o pé, Marquezinho, toca a bola para fora, pela linha lateral aos 25 e as mexidas do Grêmio, Paulo do Vale. Vamos lá, saindo 10 Cristaldo para a entrada do 9 Matias Arezzo. Primeira dessa alteração dupla, né? O Renato mexe de novo. No fim serão 4 substituições por parte do Renato Gaúcho já nesse segundo tempo. Portanto, saiu o Cristaldo para a entrada do Arezzo, saindo também o camisa 8, que é o Carvalho, para a entrada do 15, Edenilson no Grêmio. E as mexidas do Renato Pretzel. O Grêmio agora tem Marquezinho, João Pedro, Gemerson, Eli, Reinaldo, Edenilson, Vijaçante, Soteldo, 4 atacantes, hein? Arezzo, Gustavo Nunes e Natan Fernandes. São 4 atacantes, 2 jogadores no meio. O Renato agora fez algo que há muito tempo não fazia. Botou todo mundo pra frente para tentar ganhar o jogo. Alex Santana, Rian, tomou a trava por baixo, espirrada, volta para o Corinthians, toma o garoto, recua, Alex Santana devolve atrás com Torres, marcado por Soteldo, dá para Rodrigo Garro, que entrega de volta a bola pelo meio a Rian, Rian devolve a bola atrás com Félix Torres. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Na pressão, André, o zagueiro tá à frente aqui, toca Garro devolve ela, dá Alex Santana, marcado pela meia direita, recua, enfia na ponta Rian, Hugo desce, vai no apoio, Hugo, a Wesley domina, se mexe, Garro correu pra dentro da grande área, Giovani também pediu, devolve a bola, recua, dá Rian, Wesley outra vez o Grêmio todo atrás, pra tentar no contra-ataque, Wesley, dá Hugo, devolve a bola, a Wesley de volta, 27 segundo tempo, seguimos com 0-0, entrada na grande área, Hugo atrás a bola com Rodrigo Garro, na esquerda, Rian, a Wesley para fazer, bateu longe do gol, mas o bandeira marca impedimento. Não era do Wesley, era do Rian, não é Paulo do Vale? É porque o Rian, ele ajeita essa bola pro Wesley com o peito, o Wesley estava do lado do Rian. Então, de fato, camisa 37 para a arbitragem é quem estava na posição irregular por aqui.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São 27 minutos e meio, é o segundo tempo. Neoquímica Arena, nervoso, jogo 0-0. Corinthians com 10 em campo contra 11 do Grêmio. Soteldo busca a bola no campo do Grêmio, dispara pelo comando, perde a bola bem à frente. Arezzo caminha, Soteldo vira o passe da direita, vem no apoio João Pedro, domina o lateral. Soteldo encosta de volta, perde, recebe, domina, marcado, tenta driblar, sai do Rian, toca Reinaldo bem aberto na meia esquerda, devolve a bola, começa com o zagueiro Zemerson. Zemerson já domina aqui atrás, tem tocando o time do Grêmio. 28, segundo tempo, 0-0. Zemerson com o Natan, encosta Edenilson, bota Edenilson a bola para Soteldo, para trás o passe, insiste a marcação com Arezzo, perde a frente, volta para o Corinthians para tomar o Giovani, adiante demais a bola, perde Natan, cortou com o Grêmio, dá Zemerson que entrega a bola para a esquerda, vem Arezzo já toca do lado para Natan, dá a primeira tinta travada, o Mateuzinho botou essa bola para fora pela linha lateral, em arremesso, ataque do Grêmio na esquerda. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar. 28 minutos e meio, segundo tempo, seguimos com 0-0 Neoquímica Arena. É oitavas de final, jogo de ida da Copa do Brasil. Reinaldo arremessa a bola para a esquerda, domina Gustavinho, tenta Reinaldo, bica a defesa, bateu para Alex Santana. Não bateu no Reinaldo não, bola de volta, saindo em lateral, Grêmio no ataque. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Reinaldo para a grande área, para Matias Arezzo, devolveu para Reinaldo na esquerda. Partiu, encarou Mateuzinho, limpou bem. Mateuzinho caiu sentado, Reinaldo na grande área, bateu pro gol. Hugo Souza defendeu. Reinaldo entortou, ficou o Mateu e o Zinho do outro lado. Hugo pegou na pequena área, para sorte do Corinthians, Paulo do Vale. O Reinaldo vai muito bem no drible e depois da conclusão não, né? Porque ele coloca nas mãos do Hugo. Não finaliza direito, não passa a bola, mas foi bem no drible, quase o Grêmio chega. E aperta o Grêmio de volta, domina pelo meio do campo, caminha como era completamente sozinho o Edenilson. Zemerson, zagueiro aqui, adianta o passe. Soteldo, partiu na esquerda, marcado por 2. Mateuzinho, o primeiro a chegar para tentar tomar. Gira, Soteldo, trouxe por dentro, deu para a grande, levanta muito mal de cabeça, o rebate para o Corinthians, dá no meio para Garro, tentou o toque atrás, são 2 do Grêmio na marcação, chegando por dentro, para tomar a frente, já ganha, sai Edenilson, dá na esquerda, Soteldo, Liberdade, colocou na linha de fundo para Reinaldo, cruzou para o gol, passou André Ramalho desviando na grande área, de bicicleta, Rian tira, rebote, voltou fora da grande área, para tomar no meio, ganhou o Vila Sante, outra fila, para Arezzo, bateu, Hugo defendeu! Pega Hugo! Arezzo, um canhão dentro da grande área, parecia um pênalti com bola rolando. Hugo Souza, um defesão gigante, Paulo do Vale. E já vai mudar o Corinthians de novo, vai tentar atacar um pouco mais. Pedro Henrique, ex-internacional, já pintando no timão. Michel Lopes na mesa de som com Caiame Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos é o segundo tempo. Jogo de oitavas de final é Copa do Brasil, Neoquímica Arena 0-0. Corinthians e Grêmio, Bruno Puzóvio. Canhão, no estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense segue vencendo o Vasco por 1-0 com 35 minutos do segundo tempo. Alexandre Pretzel, a Neoquímica Arena tá muda. Assustada com o que está vendo, Pretzel. Claro, é uma apreensão porque a expulsão do Ranieri deixou o time com a menos e o Grêmio veio para cima. Fagner. Vai entrar o Fagner, então ele vai tirar o Mateuzinho provavelmente. Fagner e Pedro Henrique. Fagner e Pedro Henrique, então vamos lá. Alex Santana e Mateuzinho, ou Garro e Mateuzinho. A não ser que ele vai tirar um dos meninos da frente. Mas ele colocou um dos dois agora. Vamos ver também se ele encher o time de atacantes com a menos, ele vai perder o jogo. Vai perder. Então o negócio aí se encher com um jogador de defesa também chama o adversário. Isso, pois é. Não tem saída, né, Pretzel? Não tem muita saída, mas botar mais um atacante. Então o Giovani não entrou mal, não. Faz um esforço para jogar, mas não entrou mal. Eu não tiraria o Yuri Alberto, mas é uma opção minha. O treinador deve saber o que está fazendo. Porque o Yuri Alberto é um cara de jogos maiores do que o Giovani. O Wesley não entrou mal, não. Até está tendo espaço para puxar contra-ataque, porque o Grêmio se abriu também para tentar ganhar o jogo. Agora, o que ele vai fazer? Só se ele tirar o Garro, que está exausto. Pode ser essa a explicação. E o Mateuzinho não pode ser titular desse time, né? O Fagner tem que jogar. Com uma perna tem que jogar o Fagner. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Hugo Souza levanta a mão, dá um presentaço no pé do Vila Sante, que toca a bola para a esquerda. Natan tentou girar, Mateuzinho travou, bateu no próprio Natan essa bola, hein? Bandeira demorou para marcar, agora marcou atendendo o árbitro do jogo. Se o assistente não viu, acho que até que o 4-4 ajudou, né, Pedro? Do ladinho ali, o Alisson Furtado, né? Exatamente. Ali rolou aquela ajuda e os dois jogadores já que vão entrar daqui a pouco no Corinthians, já por ali.
Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Ataca o Grêmio na esquerda, Natan no fundo, para Soteldo, marcado, girou, parou, domina, sai do Mateuzinho, dá atrás o passe, Reinaldo para grande área, não domina Edenilson, defesa contra, rebote, voltou com o Grêmio ainda, bola pro meio, Rodrigo ali na prançada, a bola vai para a esquerda, posição legal, Soteldo fecha aqui, ele contra Mateuzinho, rolou para trás, vem Reinaldo, bateu pro gol, bola bateu desviada em André Ramalho, escanteio o Grêmio. Na esquerda, Paulo do Vale. E o Soteldo já vai caminhando por ali. Já estava próximo da bandeirinha de escanteio para fazer a cobrança. O Corinthians deve mexer depois. 33 minutos do segundo tempo e o Grêmio continua atacando. Parece que joga em casa. Com um jogador a mais, o Grêmio impõe o seu jogo aqui, 0-0. 33, cobra curta, escanteio, Reinaldo para Soteldo na esquerda, marcado pelo Mateuzinho. Soteldo encara, olhos nos olhos, vai tentar driblar, entortou Mateuzinho, bateu prensando em Soteldo, a sobra volta para o Corinthians, para Rodrigo Garro, já dispara o Wesley com Giovani, é para Giovani na direita, encara a marcação, vai tentar driblar, caminhou com ela, foi prensando, pulo, pai, o seu toque na bola. Firme na marcação, tocou para fora aqui na defesa, João Pedro tocando para fora, e as mexidas do Corinthians. Sai Mateuzinho 2, entra Fagner com a 23 na equipe do Corinthians e vem aí Pedro Henrique com a 16. Ó, vai subir a placa, sai Garro. Garro, camisa 10, entra Pedro Henrique, 16. Alexandre Pretzel. Acabou tirando o Garro porque ele está exausto, mas botar o Pedro Henrique, eu estou olhando aqui para o banco, seria melhor colocar o Bidon ou até o Coronado, para você não perder pelo menos uma armação. O que ele vai explorar agora? Ele vai recuar os 3 homens da frente para ajudar na marcação e vai tentar uma escapada com o velocista, que o Pedro Henrique também tem força para tentar fazer um gol. É isso que ele vai fazer, é um risco. Vai correr risco que ele vai perder o meio. 34 minutos, com acréscimos aqui, tem muito jogo ainda. Lateral Corinthians, ataque, Fagner para fazer cobrança. Já pede Pedro Henrique, arremessa. Pedro Henrique vai no fundo, para trás o passe a Fagner. 30 a defesa, bate Reinaldo, bola vai desviada em Fagner. Alex Santana para o Corinthians, pega o rebote, sai do Natan, toca para fora de graça. A bola vai pela linha lateral. Em arremesso grande, cobra da esquerda. 34,5, primeiro tempo. Você nas estradas do Brasil. Boa viagem para você ligado na Bandeirantes. Por enquanto, 0-0. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. Edenilson carrega o Grêmio, vem embora, um pouco mais tranquilão, já vira a jogada na esquerda para Reinaldo, devolve ela por dentro para Edenilson, na direita passa Abertão, levantando o bração João Pedro, enfiou para o comando, Arizo de cabeça, sobe flexões, para cortar para o Corinthians, dá Alex Santana, já toca à frente para o Wesley, no que domina, partiu para cima, Edenilson tenta pegar na sobra, Hugo encosta, no fundo Wesley, Hugo no fundo, para Giovani fazer, põe o pé e manda para fora, a marcação aqui atrás. Chegava na cara do goleiro para fazer o gol. Não fosse a defesa se antecipando. Bola para fora, escanteio do Corinthians. Paulo do Vale. Para tentar dar uma animada era o torcedor, né? Que vem junto, reconhece que pode ser uma chance rara para a equipe do Corinthians. Escanteio, Wesley na bola. 35 minutos e meio do segundo tempo. Wesley para fazer a cobrança para a grande área. Giovani, André Ramalho, Pedro Henrique, Alex Santana também. Autorizado, fechadinho na primeira trave. Defesa sobe de cabeça, rebate 2 do Grêmio na mesma jogada. Rian chega para tentar pegar, vem Natan. Ganhou o Natan, é rápido no que dá um chapéu, já vai embora. Engata uma quinta, sebo nas canelas. Passa pelo meio do campo, caminho no meio. Tomou uma porrada do André Ramalho. É falta em cartão. Paulo do Vale. Amarelo, camisa 5 do Corinthians. André Ramalho, porque ia em disparado Natan Fernandes. Agora é o Grêmio quem tem uma boa chance na bola parada. Na loja online Sil, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.stil.com.br e aproveite. Você ia falar tão baixinho que eu quase não vi, atropelei você. O que você quer falar baixinho? O árbitro está pitando muito bem. É, verdade. Falta, isso merece ser gritado até, né? Porque do tanto que reclamam de arbitragem, pois é, né? Mas é para ele não errar agora, né? Ah, tá, entendi. Reinaldo cobra falta para Soteldo. Wagner marca, Soteldo ganha, recua. Toca Reinaldo de volta que dá Soteldo, 11h15 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes. Soteldo encara Wagner, girou, devolveu para Reinaldo de frente, limpou de novo. Sai do Pedro Henrique, levantou na pequena área. André tirou, tira para trás o Pedro Henrique de peito, volta a bola para Wagner, dá um voleio na direita. Linda a bola do Wagner para correr o Giovani. Passa Pedro Henrique, vai tentar driblar e escapou na primeira marcação. Vila Sante marca, vem Giovani, batendo pequena, era fraco demais na mão do goleiro Marquezinho. Já pega Marquezinho e bota. Tem uma defesa no meio campo do Corinthians. 37 segundo tempo.
O filho do Ramon Dias vai ter um infarto. Ele sai correndo do banco. Achei que ele fosse entrar em campo. Viu, Beneveira? Achei que ele fosse jogar agora. Eu também achei que ele fosse invadir o campo. Para marcar, na verdade, o Reinaldo que estava com a bola. Ele correu do banco até a linha lateral, no limite ali. Vem o Grêmio de volta com o Nathan Mendes na esquerda. Fagner tentou tomar. Fagner vai na primeira prensada na terra. Rápido, protege. Fagner chuta. Opa! Fagner apelou. Fagner foi lá e enfiou-lhe uma botina no pé direito por baixo, Paulinho. Exatamente, né? Gerando essa falta para o Grêmio, lado esquerdo. Momento perigoso, o Grêmio tenta o primeiro. Cobrada a falta na esquerda para Soteldo, protege a marcação, vem Alex Santana soltando no bico da casa que sai em escanteio. Fagner pega a bola, pé direito, toca na ponta esse passe com Pedro Henrique, não domina. Recuperação Grêmio do Luína, Reinaldo de volta, a bola pelo meio bem mais atrás. Começa a recuando a jogada com o zagueiro Rodrigo Eli. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. Reinaldo lado esquerdo com o Nathan Mendes de volta. O Grêmio continua atacando ali, o pé de na grande área. Nathan tenta a finta, nada de falta. Fagner trombou com ele. Alex Santana toma, dá Fagner, passa da esquerda o Wesley. Hugo pede à frente também, caminha. Na frente, Fagner toca pelo comando. Giovani dá a bola para Pedro Henrique. Domina, já limpou o primeiro, sai da marcação. Dá Giovani por baixo, tocou para fora essa bola, marcando aqui. Vindo firme na jogada, Vila Sante. É a lateral, ataque do Corinthians na direita, 38,5 segundo tempo. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para as tarefas do campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Timidamente o torcedor do Corinthians volta a cantar, está um pouco assustado. 1 a menos, empatando em casa, 0-0 e se expondo demais. 39, lateral vai ser cobrado. O Fagner para fazer a cobrança. Da Alex Santana pela direita, liga de fundo do campo. Chuta prensada, a bola vai desviada. Toca em Arezzo de volta pela linha lateral. 39 segundo tempo, você na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques nas imagens, com Marcela Souza no digital. Domina de costas, Giovani tentou girar, travou por baixo, mandou para fora essa bola, marcando bem em cima dele, chegando, tocando para fora aqui a defesa do Grêmio. Lateral vai ser cobrado com Fagner. Tem gol, Pozóvio. Canhão, tem rede balançando no estádio Antônio Ascioli. Verratti empata para o Vasco contra o Atlético Goianiense. Agora 1 a 1 com 40 minutos do segundo tempo. Fagner para cobrar arremesso para o Corinthians, tomar grande distância na direita, vai colocar dentro da grande área. Giovani, Pedro Henrique, Wesley lá dentro para Giovani, sub de marcação. Gemerson tira a bola, voltou no peito, Natana, Tite de mal. André Ramalho pega a sobra de frente, tentou o toque atrás. Rian tentou prender, perdeu. Voltou Alex Santana na direita. A Fagner levantou no gol para Wesley, bola muito alta, passou por ele, voltou para o Grêmio na direita. Gustavinho fecha aqui, domina a bola o garoto, tentou driblar, perdeu no que tentou fintar, ganhou em cima dele, volta Rian. Rian dá Wesley, outra finta, vem por baixo Gustavo Nunes, é falta! Comete a falta o atacante do Grêmio. Ele disse que não, mas a falta aconteceu pro Corinthians, Paulo do Vale. Num trabalho exemplar do Rian no desarme, né? Porque além de evitar o ataque do Grêmio, ele mantém o Corinthians no ataque, aí o Wesley foi em disparada, derrubado pelo Gustavinho, um momento importantíssimo para o Timão, que tenta o primeiro na Neoquímica, Wesley na bola. 40 minutos e meio do segundo tempo, é dramático o segundo tempo para o Corinthians. Logo no começo, na expulsão do Raniel, a coisa desandou. Está desarrumado o time, tomando pressão do Grêmio. É falta para o Timão fazer cobrança. Sai o Wesley, fica Fagner perto da bola. Para a área, André Ramalho, Félix Torres, Alex Santana, Pedro Henrique, Giovani. É falta para o Corinthians cobrar, a Fiel vai toda para dentro da grande área do Grêmio. 41, Fagner pode até tentar o chute para o gol. Autorizado, levantou desviado de cabeça. Tira aqui atrás a marcação com Arezzo. Fagner pega a sobra, dá uma puxeta na ponta. Passa muito forte, a bola vai ser em Wesley, protege apenas João Pedro. Em lateral, a bola vai para fora, arremesso com o Grêmio para cobrar. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. Corinthians e Grêmio, tá 0-0 pro Zóvio. Canhão, no estádio Rei Pelé em Maceió, CRB e Atlético Mineiro empataram por 2-2 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Grêmio na pressão, Edenilson bica atrás, não pega Arezzo, ganha pro Corinthians, vem Alex Santana, prende a jogada, chama a falta e leva a falta. Era tudo que ele queria e conseguiu, Paulo do Vale. É, passando o público, Rogério Assis, 43.014 pagantes para uma renda de R$2.624.941. A Fiel tá aqui empurrando o time, acreditando até o minuto final.
até o apito do árbitro para terminar o jogo. 0-0 Wesley na esquerda, no que domina, já faz a pinta, inverte a jogada, levanta a bola muito alta, Fagner vai, tem Pedro Henrique primeiro, domina Pedro Henrique, passa, Fagner ao lado, Pedro por dentro, passe, passa errado, vem Arezzo, trava Vila Sante, espirrada, cai no meio na pocheta, Edenilson toma a frente, já ganhou, deu a Natan, até vira a bola para Vila Sante, agarrado pela camisa, leva a falta, arbitragem para marcar a falta. Vai ter cartão para o Hugo, não tem cartão, apenas a falta marcada. 42,5 com tantas paralisações para a expulsão do Ranieri, uns 5 ou 6. Esse jogo vai longe ainda. Pretzel tem muita bola por rolar ainda. 42,5, 0-0 Pretzel. 6 de acréscimo, tô nessa, eu acho. 6 de acréscimo. Agora é comovente o esforço da molecada. Wesley, Giovani e o Rian. Estão jogando e estão jogando bem. O Giovani é um jogador de força, não tem qualidade, mas se entrega, incomoda e entrou bem no jogo. O Wesley já é o melhor da molecada e o Rian corre o campo todo. Então assim, ó, o Corinthians está com 10, mas quando chega na frente com a molecada parece estar com 11. Essa que é a realidade. Então muita raça do Corinthians num time extremamente limitado. Só 6, Pretzel? Vou dar pelo menos uns 9 aqui, viu? Eu acho que vai dar 6. 9 é difícil, né? Vamos esperar então. 43,5 para fora essa bola, arremesso lateral, ataque do Corinthians. Fagner para fazer a cobrança. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Sem a Sil pode confiar. Rian entrada na grande área. Vem Rodrigo Eli. Rian insistiu. Tropeçou. Dominou, escorregou. Conseguiu tomar mesmo assim. Dá Alex Santana pela meia direita. Dá Rian de novo. Hugo fecha. Do lado Wesley. Toca a bola. Rian um pouco mais à frente. Vem o Wesley para tentar pegar. Marca João Pedro. Wesley colocou para a direita a bola. Reinaldo de bico. Olivia toca essa bola para o meio do campo. André Ramalho ganha no meio campo do Corinthians e volta com o goleiro Hugo. Pra cima dele Matias Arezzo. Hugo, pé direito, um bicudo, devolve a bola à frente para chegar Giovani, sobe de cabeça, conserta, tira Rodrigo Eli, ela vai para o comando, sozinho com Vila Sante, domina completamente só, já leva aqui uma fungada, sai do Wesley, toca pelo meio, Reinaldo, de volta ao passe, Vila Sante, na direita 2 vão fechar completamente sozinhos, abertos, passa com Natan ao lado dele, dispara pela ponta João Pedro, toca Natan, Miguel Ponte, Edenilson fecha pela meia direita e corre para a grande área agora, devolve o passe pela ponta João Pedro, entregando com Natan, Natan volta a bola para o meio campo com Vila Sante, 44,5 o primeiro tempo, seguimos com 0-0, Grêmio ataca, domina na esquerda essa jogada, limpou para bater pro gol, Gustavinho, dominou o menino, já recuou, devolveu para trás a bola, se apresenta João Pedro, mais atrás o passe com Vila Sante, dominou, olhou de um lado pro outro, caminhou com ela, devolveu na esquerda o passe de volta, fecha Natan, Natan domina a jogada, volta pela meia direita, Gemerson, zagueiro, dá Vila Sante que entrega a bola para a ponta esquerda, vem Gustavo Nunes que lança a bola para Reinaldo, para a grande área, pede Vila Sante, levanta o braço, Natan também, Edenilson tá lá dentro, recuada a bola com Gustavo, não domina, aliás domina, mas não cruza, domina e já sai jogando a abertura feita para o outro lado. Gustavo Nunes toca a bola com Rodrigo Eli, que devolve a bola para Zemerson. Grêmio todo no ataque do Corinthians. Vai tentar à frente o time do Grêmio. Vem Gustavo Nunes, limpou na primeira jogada, travado o Arezzo, atrás para Natan, bateu desviada, vai para o gol, Hugo Souza, encaixa com tranquilidade. Não falei que eram 6, Paulo do Vale? Você teimou? Falei pra você que eram 6. 6 minutos, vamos dar 50. Eu falei, Pretzel teimou também, disse que era 8, 9. Que isso, Eu conheço o Marcelo de Lima Henrique, melhor que o Renato até, que deu uma camiseta pra ele. E você nunca ganhou camiseta de nenhum dos dois, né? Exato, e nem cartão também. É verdade. 45 minutos e meio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Parafulo, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pretzel, se o Corinthians mantiver esse 0-0, é heróico, hein, Pretzel? Heróico. Até porque o Grêmio se abriu, mas não criou nada. Faltou meio de campo agora para levar essa bola para frente. O que adianta encher o time de atacantes? Não conseguiu passar pelo Corinthians. O que o Ramon Dias tentou fazer? Ao invés de colocar um jogador de meio, ele colocou 3 atacantes. Na área, a bola, Giovani com o Reinaldo. Ganhou o Giovani. Bateu para o cobertura na saída do Marquezinho. É gol! Minutos e meio do segundo tempo. O Corinthians rifa a bola. Giovani na frente de Reinaldo, entra na grande área, ganha. Quando o Marquezinho sai, ele põe de pé esquerdo por cobertura para fazer o gol do Corinthians. Não duvide, não ouse
0. 1-0 Corinthians. O empate já era comemorado. Um jogador em menos. O Corinthians vai com tudo pra cima e faz 1-0. Num golaço, Paulo do Vale. Com o lateral esquerdo, Reinaldo, complicando um lance que parecia fácil. E aí, no kick da bola, ele se perde todo. Chama o Marquezin para tentar ajudar. O goleiro do Grêmio se adianta. Numa dessas, o Giovani acredita. Desarma e derruba o Reinaldo sem falta, na minha visão. Encobre o Marquezin. No momento agora que o VAR analisa a linha de impedimento por aqui para confirmar ou não o gol do Timão. Alexandre Pretzel. Tá impedido. Rafael nem olha pro telão, tá comemorando, mas tá impedido mesmo o Giovani, né? Tá impedido o Giovani, vai ser anulado o gol. Gol a cara do Corinthians. Pra sorte do Reinaldo. Né? A hora que tu narrou, eu ia dizer o seguinte: o que o Ramon Dias fez? Botou 3 atacantes para tentar segurar a bola na frente. Ou uma escapada dessa, e conseguiu. Só que o Giovani estava impedido. Realmente tá impedido o Giovani. A Fiel lamenta, mas ela vai sair daqui comemorando o 0-0 em se mantivermos o 0-0. Paulo do Vale. Olha a reação da torcida, né? Mesmo com gol impedido, os jogadores, o Fagner chamando, o André Ramalho aplaudindo, mesmo depois de um balde de água fria. E eu não sei o que está reclamando o Ramon Dias. A linha mostrou, vi aqui, impedido, como impedido. Você viu também, Pretzel. Impedido, Giovani impedido, arbitragem até agora, vou dizer, agora vou aumentar um pouquinho o tom, faz uma grande atuação, certo? Agora, não houve nada do Reinaldo. O Reinaldo perdeu pro menino, parabéns ao Giovani, que foi até o fim do lance e fez um bonito gol, uma pena que foi anulado. Soteldo de frente, o Giro tomou pancada, é falta, Rian bateu! E agora a Fiel, ela vai dar alegria pro desespero em 30 segundos, Paulo do Vale. A gente sente até o som baixando, né? Porque não tem como não ficar tenso. Claro que a empolgação, ela é importante, mas num momento como esse, o pessoal fica ali, né? Naquela apreensão, porque é sempre um momento perigoso. Falta para o Grêmio. Falando em som para você na Bandeirantes, o melhor do futebol. Marquinhos Conceição, Marcos Mesquita, Sonzão Bandeirantes na Neoquímica Arena. 40 e quanto mil torcedores aqui, PDV? 43 e 14. É falta marcada, o Grêmio Canhão. tem ótima chance. Oi, Pretzel. O árbitro deu mais 2 de acréscimo, então. Vai a 8. Então eu acertei. Não, então eu disse, acertei. não, tu falou 9, por aproximação, né? 50 minutos. O muro fica na entrada da grande área. Tem uma bexiga branca na grande área. Se fosse lá, estourava ela. Do jeito que a coisa está, é melhor evitar um objeto estranho. Falta pro Grêmio. Entrada da grande área. Edenilson para bater de pé direito. Tá muito perto ali. O Giovani. Vai lá o árbitro para estourar essa bexiga. Prudente, né, PDV? Vai que, né? 50 minutos e meio do segundo tempo. Muro protege o canto direito. Edenilson pisou. Rodrigo ali bateu no meio da barreira. Espirrada voltou para a direita para o Wesley. A sobra para o Corinthians. João Pedro Marco. Wesley vai na lateral do campo para tentar tomar. Vira. Rodrigo ali pressiona para fazer a falta ou roubar a bola. Wesley pressionado. Recuou. Hugo chuta. Ela bate em áreas. Vai na grande área. O Hugo pega tranquilo dentro da pequena área. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 51, falta marcada no ataque do Corinthians, vermelho direto agora para o Gustavo Nunes, Paulo do Vale. Olha, impressionante, né? O Marcelo de Lima Henrique não quis nem saber, depois da trombada ali em cima do Pedro Henrique, que tá caído, coloca para fora o Gustavo, que entrou na segunda etapa, agora tudo igual também, com relação aos jogadores em campo, 10 para cada lado. Pretzel, se eu pudesse botar em melhor em campo, Marcelo de Lima Henrique é candidato. Candidato e expulsou certo. O Gustavo Nunes joga o cotovelo na cara do Pedro Henrique. Na cara do Pedro Henrique. Foi bem expulso. Falta marcada na esquerda do Corinthians. Tem ótima chance no finalzinho do jogo. Eu já nem sei que horas vai acabar o jogo, Paulo do Vale. É tanto acréscimo no acréscimo. Quando bateu 51, ele confirmou aqueles 2 a mais. Então, a gente deve ir a 53. Mas agora deve pintar
pelo menos mais um ou dois. Agora são 52. Vai sair o Gustavo Nunes aqui, levado pelo ato. E se bater 10, eu que acerto. Eu acho que a chance é grande. Falta marcada para o Corinthians. Sentido Pedro Henrique. É falta marcada aqui na esquerda para o Corinthians cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Dramático o jogo para o Corinthians. Desde o início do segundo tempo, na expulsão do Ranieri. O ato autoriza a cobrança de falta. Tô achando que nem o Corinthians está querendo agora muita pressa, não. Olha, o Marcelo para passar o Chantilly, posiciona a bola. Wagner prepara a cobrança. Alguma coisa conversou com ele, Alex Santana. A Fiel vai para dentro da grande área do Grêmio também. Wagner para fazer a cobrança na grande área. Pedro Henrique, Wesley lá dentro. 53, André Ramalho. Torres também, o André voltou para o meu campo. Mais um. Félix Torres está lá, mais um então. Tem mais jogo. Wagner na bola, levantou de cabeça, subiu, tira aqui atrás, Vila Sante, rebote e volta fora da grande área, cai na esquerda para Hugo, o que domina, bota na ponta, passe errado, no pé do Natan, Soteldo no meio, Edenilson ao lado, na grande área, bola muito forte, volta Hugo para tentar pegar e já ganha pro Corinthians, para aliviar a galera que tomou um susto agora, ele já gira para levantar, no ataque não tem ninguém do Corinthians, sozinho volta o Rodrigo ali para jogar, 53 minutos e meio, vai terminar Neoquímica Arena. 0-0 eletrizante. Corinthians está levando um empate heróico para Porto Alegre. Vila Sante, Grêmio tenta, bateu mal, tomou, dominou Rian, partiu, Wesley com ele, no meio o Giovanni, ele tentou, Vila Sante travou de bico, tirou o Gemerson da grande área, a bola vai no meio a jogada, ele disputa na marcação com o Natan, Hugo vai de cabeça para tomar e já toma, vira para o Wesley, arbitragem, marca a falta, não marca a falta, levanta o braço esquerdo e acaba o jogo. É para Fiel aplaudir. É para a torcida do Corinthians comemorar esse empate com o Grêmio. Termina Corinthians e Grêmio 0-0. A decisão em aberto vai para Porto Alegre. Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Tá aí o Rogério Assis. E esse empate aí sem gols, é meio xoxo, meio modorrento, mas é o que aconteceu, não é? E agora, na próxima quarta-feira, os dois times definem a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Alô, Paulo do Vale, o que é que você tá vendo aí, PDV? Jogo pegado, jogo truncado, faltoso, teve de tudo e terminou 0-0, PDV. Até, né, Capri, isso foi alvo de discussão nos últimos dias com relação à relação do Renato Portaluppi com o Marcelo de Lima Henrique. E ele foi lá agora no Círculo Central. Me pareceu até meio que um tom de cobrança, assim. Não foi algo amigável, como se desenhou nos últimos dias, mas eu não sei o que o Renato poderia estar reclamando, ou do que. Não sei se foi essa expulsão agora do Gustavo. Enfim, mas um clima muito mais cordial do que da semana passada. Isso é fato, ó. O Renato, ele cumprimenta os jogadores do Corinthians, é cumprimentado por ali. Então, diferente do Campeonato Brasileiro, né, com tudo que aconteceu, pelo menos hoje um pouco mais tranquilo. E agora, ó, o Renato se dirige aqui, Capri, ao torcedor do Grêmio, que, claro, marca presença na Neoquímica Arena. Aplaude o torcedor e chama o time também para aplaudir o torcedor gremista. Pelos lados do Corinthians, uma saída tranquila, um 0-0, Timão com um a menos em boa parte do jogo. E na semana que vem, a volta na outra quarta-feira no Couto Pereira. Então, por enquanto, tudo em aberto. O Timão que volta a campo no final de semana, novamente na Neoquímica Arena para enfrentar o Juventude domingão, 4 da tarde, Capri. Muito bom, muito bom. Tá bom, você já volta aí, PDV, diretamente da zona de entrevistas ali dos vestiários, a zona mista da Neoquímica Arena, para ouvir os personagens desse empate por 0-0 entre Grêmio e Corinthians. E antes do apito final, como já é tradição, como sempre, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Então eu te chamo, Pretzel, para você nos
dizer aí quem foi o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, Pretzel. Olha, eu vou votar num cara que impediu a vitória do Grêmio, que foi o goleiro Hugo Souza. Foram 3 defesas que evitaram um gol do Grêmio, porque se o Grêmio largasse na frente, acho que o Corinthians teria muita dificuldade de buscar o empate. Até depois ficou com um jogador a menos aos 8 do segundo tempo. Então vou votar de novo no Hugo Souza. Estou revendo as 2 defesas maravilhosas do primeiro tempo. No chute do Cristaldo e depois a defesa no chute do Vijaçante, na marca do pênalti, dá para dizer assim. Então, para mim, Hugo Souza. André Ramalho fez um grande jogo também. Alex Santana foi bem no primeiro tempo, cansou no segundo, mas era para ser um jogador do Corinthians pela entrega, pela luta. E Hugo Souza, hein? O Corinthians tem um goleiro conforme eu esperava. Sempre gostei desse goleiro. Já estou achando que é uma boa contratação. O melhor em campo, meu caro Ricardo Capriotti. O Hugo Souza fez uma ponte sentado. Exato. Ele fez uma defesa sentado. É a primeira vez que eu vi um goleiro fazer uma ponte sentado. Muito bom. Hugo Souza, o goleiro corintiano, é o melhor em campo. Craque Estrela Bet, Bandeirantes e Corinthians 0, Grêmio 0. E se você aí tá achando, pô, o Hugo Souza foi o melhor em campo, o craque do jogo, o Grêmio amassou o Corinthians, daqui a pouquinho o Pretzel explica se foi isso mesmo, já no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos juntos aí também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Paraflu, Tigre, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. 11h37, está no ar o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. A partir de agora, nós vamos falar bastante desse empate de Corinthians e Grêmio e daqui a pouco também vamos analisar a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2-0. 2 transmissões Bandeirantes, o Flamengo largando na frente nessa busca pelas quartas de final da Copa do Brasil e o Corinthians em casa no empate por 0-0. Semana que vem, jogo no Couto Pereira, uma espécie de campo neutro, né? Porque o jogo em Curitiba, ainda sem a Arena do Grêmio, então na capital paranaense, corintianos e gremistas vão decidir quem vai às quartas de final da Copa do Brasil. Antes de ouvirmos o Alexandre Pretzel, deixa eu convocar aqui o Bruno Puzóvio com os jogos, o placar desta quarta-feira, Bruno. Jogos já encerrados aí e as partidas já definidas nesses jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil. Vamos lá. Vamos lá, Caprino. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense venceu o Bragantino por 2-0. No estádio Rei Pelé, em Maceió, CRB e Atlético Mineiro empataram por 2-2. No Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0. E no estádio Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Vasco empataram por 1-1. Destacando também os confrontos das quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. Estados Unidos e Japão jogam neste sábado, às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, Espanha e Colômbia ao meio-dia, Canadá e Alemanha às 2 horas da tarde e Brasil e França às 4. Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor de Espanha e Colômbia. Destacando também 2 importantes amistosos internacionais. Na Filadélfia, nos Estados Unidos, o Liverpool venceu o Arsenal por 2-1 com gols de Mohamed Salah e Fábio Carvalho. E em Chicago, na estreia de Hendrick, foi o Milan que ganhou do Real Madrid por 1-0 com gol do nigeriano Chukwueze Capri. Muito bem, tá aí o Bruno Puzóvio com os jogos e o placar desta quarta-feira. Agora sim, atenção, Alexandre Pretzel. Vamos lá, Pretzel, vamos explicar aqui pro ouvinte Bandeirantes, o ouvinte do apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Daqui a pouquinho, começando o mês de agosto, já estamos em agosto, minha gente. Nós vamos rasgar essa madrugada aí de quinta-feira. Aliás, manda mensagem aí, quero ouvir o ouvinte Bandeirantes. Tô com saudades de ouvir o ouvinte Bandeirantes no apito final. Pode mandar a partir de agora aí, ó. 999048756, DDD 11 para quem tá fora de São Paulo, e nós vamos já colocar o ouvinte Bandeirantes. Você corintiano, você palmeirense,
São Paulino, que jogou nessa terça, está de boa, né? Encaminhou a classificação na vitória sobre o Goiás. Santista, que está liderando a Série B, pode mandar também. Ou flamenguista, vascaíno, colorado, e quem quiser, pode mandar aí. E tema livre para você abordar com a gente, fique à vontade. Agora é hora de ouvir Alexandre Pretzel. O Pretzel vai explicar pra gente aqui como é que foi esse empate da Neoquímica Arena. Diz aí, Pretzel. Bom, tu usaste um termo, como é que eu posso dizer, modorrento, né? Eu não diria que tenha sido assim, porque o jogo foi intenso. Aliás, é um adjetivo que a gente está usando, né? Nós estamos usando os dois adjetivos de maneira recorrente para a gente explicar um pouco da falta de qualidade que a gente tem visto nos jogos. Quais são os adjetivos? Intenso e competitivo. Então o jogo foi isso. O jogo foi intenso e competitivo. Eu não esperava muito mais que isso, não. Até pela escalação do Corinthians. Mais uma vez eu volto a dizer que o Ramon Dias se apaixonou pelo Charles. Lá em Porto Alegre ele era chamado de Príncipe Charles, quando o Charles não era rei ainda. E aí ele foi jogar no Ceará, depois foi para Dinamarca, ficou um tempão e agora voltou como solução. Mas não é solução. Então o Ramon começou com o Mateuzinho de lateral. Pô, se o Fagner tem condição, tem que jogar o Fagner, cara. Ah, mas não aguenta 60 minutos, joga 45. Joga 45 e tenta fazer um gol com ele em campo. Aí ele colocou Mateuzinho, André Ramalho, Torres. Deixou o Kaká no banco. E mais o Hugo. Raniel, Alex Santana, Charles, improdutivo e jogando do lado direito e não no meio campo. Mais o Galo ficou correndo que nem um louco no primeiro tempo, mas sozinho. O Yuri Alberto jogando mal e o Romero também, entregues à marcação. O Grêmio, mantendo seus três zagueiros. Tá funcionando, irmão. Tá funcionando, 1-2 tá funcionando. Viu? Aí é o seguinte, ó. 3 zagueiros, os 2 alas, João Pedro e Reinaldo. Ele mantém os 3 zagueiros, que é algo que ele tá definindo agora. Aí o Renato colocou Carbajo e Vila Sante e Cristaldo. Só o Carbajo mais fixo, né, para marcar, soltando os 2 jogadores de meio. E Pavon e Soteldo. O primeiro tempo do Grêmio foi melhor do que o do Corinthians. Melhor do que o do Corinthians. No intervalo, você me perguntou, o que você faria? Parece que o Corinthians não jogou bem. Aí eu falei, eu colocaria o Wesley e eu tiraria o Charles. Ele fez isso. Ele tirou o Charles e colocou o Wesley. Mas ele colocou o Giovani no lugar do Yuri Alberto. Porque ele achou que o Yuri Alberto não jogou bem. Realmente ele não foi bem, mas eu não tiraria pelo tamanho do jogo. Acho que o Yuri Alberto, certo, é um jogador mais experiente. Eu tô falando isso do que eu pensava no intervalo. Só que o Giovani, apesar de não ser muito habilidoso, não ter tanta qualidade, ele acabou com muita vontade, com muito comprometimento, com muitas divididas, né, atacando os adversários. Ele jogou bem, cara. O Giovani foi bem e aí o Ramon Dias se provou acertado nas 2 mudanças. Só que a estratégia dele acabou indo por água abaixo, porque aos 8 do segundo tempo, o Raniel dá uma entrada criminosa em cima do Vijaçante e foi expulso diretamente. E com razão. Aliás, uma entrada sem nexo, uma entrada num momento ali, num lance que não levava a perigo. Foi uma entrada realmente de um cara totalmente sem noção no jogo. Um cara muito mais que intenso, né? Um cara até certo ponto raivoso dentro de campo para dar uma entrada daquelas. Ele foi bem expulso. E aí o jogo complicou, porque no 11 contra 11, o Corinthians já não era melhor. No 11 contra 10, assim que o Grêmio ficou com um jogador a mais, o Renato imediatamente chamou o Gustavo Nunes e o Natan Fernandes. E aí tirou o Jeromel e o Pavon. Eu achei que ele ia tirar o Carbarro. Ele tirou o Jeromel. Porque o Jeromel já tinha tomado um cartão provocado pelo Giovani. Então ele saiu do 3-5-2 e ele foi para um 4-3-3 definido. E depois ele ainda coloca o Arezzo e o Edenilson. Então ele fica num 4-2-4. Vai para cima do Corinthians. Só que não teve efeito, porque o Ramon Dias organizou bem o time. O Corinthians se defendeu bem, se posicionou bem. Teve um lance do Arezzo, é verdade, na grande área, que ele pega mal na bola e facilita a defesa para o Hugo. Mas foi a única chegada do Grêmio. Porque o Grêmio, mesmo com mais jogadores no ataque, o meio de campo ficou aberto. E o Corinthians, com um jogador a menos, conseguiu encaixar alguns contra-ataques. Tanto é que o gol anulado do Giovani sai de uma bola longa num erro defensivo do Grêmio, que estava com todo mundo avançado e a defesa fez uma linha de impedimento, até deu certo, teve um impedimento ali por um pé, dá para dizer assim, do Giovani, mas ainda assim o Giovani foi até a linha de fundo, ganhou do Reinaldo na força e fez o gol. O gol foi anulado. Mas até nisso, então o Corinthians, mesmo com um jogador a menos, as mudanças do Ramon Dias, quando ele colocou o Pedro Henrique, eu fiquei pensando, por que o Pedro Henrique? Só que ele tirou o Garro.
eu teria colocado o Bidon ou até mesmo o Coronado. Ele preferiu o Pedro Henrique, um atacante para quando o Corinthians tivesse uma saída rápida e velocidade, com um a menos ainda, conseguisse ter um jogador a mais no setor ofensivo. Então, a atuação do Ramon Dias com um jogador a menos, ela foi até melhor que com 11, viu, do primeiro tempo, porque a escalação inicial não foi legal. Então, quem escala mal, acaba mexendo bem. Essa é a conclusão que eu chego do treinador. Então, o 0-0 acabou sendo uma espécie de um empate de sobrevivência do Corinthians. Não que o Grêmio tivesse jogado melhor que o Corinthians ou tivesse criado muita coisa, mas a torcida ficou nervosa e ficou realmente receosa de que o Corinthians perdesse o jogo e aí entrasse em desvantagem no jogo de volta no Couto Pereira. Então, assim, em linhas gerais, não é que o empate tenha caído do céu para o Corinthians. Se tivesse 11 contra 11, eu acredito até que o Corinthians poderia ganhar o jogo. Estaria preparado e mais intenso para ganhar o jogo no 11 contra 11. No 11 contra 10, teve o prejuízo ofensivo, mas também não sofreu muito contra o time do Grêmio. E ainda teve a expulsão do Gustavo Nunes aos 51 minutos por uma subida e soltou o cotovelo no rosto do Pedro Henrique, foi bem expulso. Então, no final, os dois times terminaram 10 contra 10. Então, o empate não é que tenha caído do céu, mas o empate foi um bom resultado, porque isso aqui é um confronto de 180 minutos. Nada seria decidido hoje. Óbvio que se o Corinthians ganhasse e fosse jogar pelo empate em Curitiba, aliás, é em Curitiba, tem muita gente falando de Porto Alegre aqui, o jogo é em Curitiba, na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, no Couto Pereira, com o mando do Grêmio. Então, o empate acabou sendo um ótimo resultado pela circunstância do jogo até o apito final. O Grêmio perdeu uma boa oportunidade de ganhar, ainda mais quando ficou com um jogador a mais por um bom tempo e não soube atacar, não soube criar e facilitou bastante a vida do Corinthians. Então, em linhas gerais, meu caro Ricardo Capriotti, um empate que eu considero correto pelo que foi o jogo e fica tudo para a próxima quarta-feira. Só a curiosidade, né? O Corinthians não ganha do Grêmio na Neoquímica Arena, isso é impressionante, desde 2016. Agora são 11 jogos com 10 empates e uma vitória, de 2016 para cá. Que loucura, hein? A última vitória foi em 16 e agora, perdão, são 10 empates e uma derrota em 11 jogos de 2016 para cá. É uma estatística realmente curiosa e o Grêmio ganhou uma vez aqui e o Corinthians ganhou 3 vezes na na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Então vamos lá, de 2016 para cá, Neoquímica Arena, são 11 jogos entre Corinthians e Grêmio, 10 empates e uma vitória do Grêmio. Arena do Grêmio de 2016 para cá, o Corinthians venceu 3 vezes lá, o Corinthians ganhou mais lá do que como mandante contra o próprio Grêmio. Esse fato é um fato realmente muito curioso e quem sabe não possa ser considerado para a próxima quarta-feira para o Corinthians passar para as quartas de final, Capri. É isso aí, muito bom, Pretzel. A gente vai falar mais, né? Vamos debater mais esse empate, mas o fato é que acabou ficando bom para o Corinthians, com um jogador a menos durante praticamente todo o segundo tempo. O Corinthians conseguiu se segurar. Aliás, o Corinthians vem conseguindo isso, não é, Pretzel? Era um time muito vulnerável, que dificilmente não perdia, sempre uma derrota aqui ou acolá, um empate era um grande resultado, mas hoje o Corinthians parece ter um equilíbrio um pouquinho maior. Agora, algo que eu pedia para o Ramon Dias e para tantos treinadores que passaram no Corinthians nos últimos tempos e finalmente alguém fez. E pode ser um caminho, que é encontrar um substituto para o Yuri Alberto nesse capenga elenco corintiano, mal montado elenco corintiano. E o Giovani hoje teve essa missão. O Yuri Alberto foi sacado do intervalo para a entrada do Giovani, que fez um gol, estava impedido, é verdade, e aquele impedimento à la FIFA, né? Meia perna impedido o Giovani, mas estava mesmo. Mas pelo menos o Giovani chuta no gol, faz gol impedido. Não, tem um comportamento completamente diferente. O Yuri Alberto colecionou mais um meme hoje na carreira de memes dele, porque ele teve um lance bizonho no primeiro tempo, né? Então pelo menos serviu já para encontrar aí um substituto. O Giovani pode ser o substituto de Yuri Alberto, eventualmente. Eu acho que ele é insuficiente, né? Mas ele mostrou isso que tu disseste. Ele foi pra cima da marcação, ele forçou um cartão do Jeromel numa bola da linha de fundo que ele deixou o Jeromel pra trás, né? Então ele foi pra cima, foi ambicioso, tentou o gol. Então eu não teria trocado o Yuri Alberto, mas depois que o Giovani jogou, eu dei razão ao Ramon Dias. O Ramon Dias viu bem essa questão, mas é insuficiente, realmente é insuficiente. Deixa eu só responder ao Wellington Barros. O Grêmio estava na B, estuda comentarista. Eu não citei a B porque eu não preciso citar. Esses jogos entre Corinthians e Grêmio de 16 para cá, evidentemente, foram todos na Série A. Então é você que tem que escutar.
Eu estudo e você escuta melhor. E aí eu acho que as coisas ficam no seu devido lugar. Não, peraí, ô Pretzel, mas você tá pedindo pro nosso ouvinte ouvir? Assim não dá, Pretzel. Pois é. O ouvinte tem que participar com a gente aqui. Deixa o ouvinte dar uma palpitada aí e dar a opinião dele. Se o ouvinte só ouvir, não vai valer. Deixa ele interagir aí. E, aliás, daqui a pouquinho tem mensagens, hein? No 99904-8756. 99904-8756, DDD 11, para quem está fora da cidade de São Paulo. Deixa eu só fazer um Mais um, Pretzel. Não, fazer um registro importante. De novo estão te cornetando aí? Não, estão me mandando uma imagem lamentável que foi feita por 2 torcedores do Corinthians em direção aos torcedores do Grêmio. Tem até o rosto deles aqui, é fácil de identificar. Eles fazendo a menção dos afogados na enchente na tragédia climática do Rio Grande do Sul. Fazendo menção de que estavam nadando e se afogando 2 torcedores do Corinthians, um com camisa laranja, um senhor até, deve ter uns 60 anos, e um outro cara que deve ter uns 30 anos, provavelmente familiar desse senhor. Dá para identificar os dois, e os próprios corintianos, alguns, condenando a atitude dos dois, olhando para os torcedores do Grêmio e fazendo assim, ó, fazendo movimento de nado e se afogando por causa da tragédia climática que assolou o estado do Rio Grande do Sul. Isso aqui é um negócio, me perdoe os ouvintes, negócio nojento isso aqui, nojento. Não, isso aí são dois desocupados, dois sujeitos que não merecem estar no meio de qualquer torcida. Eu tenho a impressão que, claro, você sempre tem aqueles sujeitos que não adianta, né? Sempre vai ter. Mas esses dois não merecem estar no meio da torcida corintiana, que eu tenho certeza. Tem um vídeo aqui, a gente pode mostrar tipo para mostrar a cara deles? Pode, então, pode pôr no YouTube aí, pode ir lá, Bruno Puzob. Porque é atitude canalha. 2 canalhas que fizeram uma atitude canalha na Neoquímica Arena, que a gente não compactua. E eu tenho certeza que o torcedor do Corinthians também não compactua, porque o torcedor corintiano é solidário. Como tantos torcedores foram solidários no momento da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Então, 2 canalhas que não representam a torcida corintiana, que podem ser identificados e vai ter punição, né? Que tipo de punição você vai dar para 2 sujeitos como esse? A punição para duas figuras como essa é o desprezo, né? O desprezo é a maior punição para esse tipo de gente que faz esse tipo de atitude canalha numa arquibancada de um estádio de futebol. Estamos mostrando aí? Tá dando para ver aí, Pretzel? A gente já vai buscar em seguida, tá? Vai levar uns 5 minutinhos aí, beleza? Então tá bom. Então já a gente mostra aí no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bom, PDV, como é que tá a situação aí? Qual é a situação aí nos vestiários, área de zona mista, pra gente ouvir os personagens desse empate por 0-0 entre Corinthians e Grêmio, PDV? Estamos por aqui, Capri. Daqui a pouco para a gente ouvir o Renato Portaluppi, também a família Dias já em coletiva por aqui. Daqui a pouco qualquer tipo de movimentação a gente chama, Capri. Tá bom, estamos aguardando aí. Vamos ouvir o Renato Gaúcho também, que no último jogo aí reclamou bastante, falou muito, mas hoje o Marcelo de Lima Henrique, que foi muito questionado também, não é, Pretzel? A gente vai daqui a pouquinho pro gabarito, você vai dar a nota do Marcelo de Lima Henrique, mas foi muito questionado, falaram muito da amizade do Renato com ele, mas hoje ele apitou direitinho, hein, Pretzel? Muito bem, direitinho, e a nota dele vai ser alta. Aliás, o Rogério até citou, quem sabe não vota no Marcelo de Lima Henrique como melhor em campo, e ele foi o melhor em campo. Foi o melhor personagem, o melhor profissional em campo, foi o árbitro Marcelo de Lima Henrique, e depois o goleiro do Corinthians. Deixa eu responder o Anderson Vicente Castro. Pretzel, seu sonho é o Corinthians cair para a Série B, mas isso não vai acontecer, seu zicador. Viu só? Isso aqui é algo quando tem gente que joga a gente contra a torcida. Isso aqui é um problema, acontecer isso aqui. Porque isso aqui é uma barbaridade, isso aqui é um negócio nojento também, um negócio mentiroso. Né? E aí, como é que o cara me julga, né? Porque eu quero que o Corinthians caia. Da onde que ele tirou isso? Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Isso é lamentável. Então eu faço esse registro porque esse tipo de coisa não dá para aceitar num chat tóxico como é o chat de vez em quando do YouTube, meu caro Capri. Aliás, eu confesso, tem muito nesses chats aí, viu, Pretzel? Infelizmente tem muito
muita figura que se esconde atrás de pseudônimos, de nomes que não são reais, que não são verdadeiros. Eu muitas vezes tenho o maior respeito pelo ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas muitas vezes nem levo em consideração porque são figuras que se escondem atrás de pseudônimos, gente falsa, né? Então, tá tudo certo. O vídeo está pronto, está pronto o vídeo. Tá, vamos ver então, vamos ver aí como é que foi esse ato canalha de 2 torcedores na arquibancada da Neoquímica Arena, simulando ali afogamentos e provocando o torcedor do Grêmio. Vamos lá, solta o vídeo aí. Estamos vendo aí, né? Quem tá com a gente no YouTube tá vendo. Um sujeito com aquela camisa laranja do Corinthians e um outro lá fazendo sinal de chuva, fazendo sinal de afogamento. Canalhas. E dá para identificar tranquilamente esses dois canalhas aí que fizeram esses gestos reprováveis, covardes, né? Covardes, uma vergonha. Tomara que o Corinthians identifique e proíba a entrada desses dois na Neoquímica Arena. A punição é proibir a entrada desses dois na Neoquímica Arena. Não representam o torcedor do Corinthians, não representam a maioria da torcida corintiana. Mais de 300 pessoas perderam a vida nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Isso não é motivo de brincadeira, de provocação, isso é motivo de lamentação e não de atitudes como desses dois sujeitos aí que envergonham a grande torcida corintiana, que certamente não aprovaria esse tipo de... Tanto que só os dois fazem, tá? Eles estão rodeados ali de outros corintianos e só os dois fazem esses gestos lamentáveis. Muito bom. Atenção, Pretzel, daqui a pouquinho tem o gabarito, hein? Tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Eu adoro as notas e hoje eu quero saber o que é que você vai fazer com essas notas aí. Sempre. Tá pronto já, Pretzel? O gabarito virou algo, como é que eu posso te dizer, esperado nas noites e nas madrugadas, viu? Não, madrugada nossa aqui é o seguinte. Não, também, viu? Eu quero saber já. Tem gente que só vai dormir depois do gabarito. Tá, já você vai preparar o seu lanchinho da madrugada. Quero saber qual vai ser o lanchinho da madrugada. Já que o senhor abandonou o café com leite gelado e as bolachas recheadas, o senhor não quer mais saber do seu lanchinho favorito. Eu quero saber hoje qual vai ser o lanchinho da madrugada. O que é que o senhor vai preparar antes de dormir e depois do gabarito? Porque o senhor só vai pro lanchinho depois do gabarito. Qual é o seu lanche preferido, Pretzel? Ele é meio budum, viu? Mas vai lá, é um café com leite gelado com bolachas recheadas, né? Ô, Pretzel, por que você abandonou? Você não faz mais, não toma mais café com leite gelado, bolachas recheadas? Não, o café com leite eu continuo, né? Continuo. Agora, a bolacha recheada, como é que eu posso te dizer, né? Ela virou a gente chega numa idade, né, Capri, que tem certas coisas que não dá, né? Que a gente tem que tirar da nutrição, né? Pô, a bolacha recheada, com todo respeito. Faz mal, né, não dá mais, cara. Sabe o que eu ainda tomo? Agora tu vai... Mas é verdade, isso é coisa de criança que eu carrego até hoje. Eu pego o café com leite gelado, certo? 2 colheres de açúcar, eu mexo. E aí eu pego bolachas de maisena e misturo no café com leite gelado e eu como se fosse com colher. Fica muito bom, cara. Aí vira uma gororoba, uma pasta, fica, né? bom, fica bom. Não, eu não espero esfarelar, sabe? Mas ela fica molhada com café com leite, perfeito? E aí eu como com uma colher daí. Isso é coisa de infância que eu carrego até hoje. Né? Isso não é budum. Não, imagina. Não, quase nada. Agora, leite. Eu gosto de leite também, mas gosto de leite integral, daquele leite puro. Esses leite, não me vem com esse leite de caixinha, não, que eu não gosto desse, não. Eu gosto daquele leite puro, aquele que vem numa garrafinha de plástico. É caro, barbaridade o leite, hein? Que o teu PIB é mais alto. Quase né, o preço. Quase o preço de um litro de uísque. A tua renda per capita ela é uma renda norte-americana. Uma vez por mês você dá para comprar 1 litro daquele leite lá. É caro, mas é bom, hein? Ô leite bom, Barbalho, eu gosto daquele. Não me vem com esses leite cheio de conservante, daquelas coisas lá que... Esse eu não gosto não, Pretzel.
Eu tomo leite. Boa noite a todos. Ó o Ramon. Olá, vamos lá, começou. Depois a gente fala do leite. E do auxiliar técnico Emiliano Dias. Boa noite, Ramon Emiliano. Uma aula, deu aula. É assim que tem que ser, independente do local do jogo, independente do adversário. Falei para ele isso, exatamente isso, dei os parabéns para ele lá e estou dando os parabéns para ele aqui, que realmente ele deu uma aula de arbitragem hoje. Ele e seus assistentes. O jogo é sempre duro, não importa se está com um jogador a mais. Nós tentamos, mudei o esquema, no momento que nós tivemos um jogador a mais, tirei um zagueiro, coloquei mais atacantes, e o Corinthians mesmo com um jogador a menos ele é forte. Durante a partida nós tivemos as melhores oportunidades que o Corinthians, mesmo quando a gente estava com 11 jogadores, a gente tentou de todas as formas, mas a gente pressionou, tentamos, construímos algumas jogadas. Eu acredito que a equipe esteve até melhor quando nós estávamos contra 11. É o seguinte, o Ramon Dias está falando também, a gente vai gravar o Renato Gaúcho agora, a gente vai gravar a coletiva do Renato Gaúcho e vai exibir daqui a pouquinho, mas o Ramon Dias está falando, o técnico do Corinthians, e vai falar agora. Vamos lá. Salió en el entretiempo. Ese cambio táctico le dio frescura con Giovanni, con Wesley, le dio mucho más profundidad, hasta que también tuvimos la posibilidad de hacer el gol. El equipo, a pesar de estar con 10, ese cambio táctico le favoreció porque pudimos jugar, pudimos ser más profundos. Sí que en el primer tiempo no me gustó, no estuvimos bien, no estuvimos finos, estuvimos complicados. Y el resultado es abierto para los dos. Venimos jugando miércoles, domingo, ahora jugamos el domingo, después jugaremos el miércoles que viene. Y así sucesivamente. El esfuerzo de los jugadores es ejemplar porque no hay descanso, no hay tiempo de recuperación y por suerte nosotros tenemos ahora los jóvenes que van creciendo. Me gustó Giovanni, me gustó Wesley, cómo fueron profundos, cómo fueron... Pedro también me gustó con su intensidad. Hablamos con los jugadores que necesitamos a todos porque... Es mucho el desgaste que existe entre miércoles y domingo. Así que era un resultado que por ahí queríamos ganar, pero bueno, el fútbol es así. Aqui, Ramon. Rafael Esgrilles, Rádio Energia 97. São dois questionamentos, por favor. O primeiro, queria que vocês explicassem o câmbio, as mudanças, com o Charles entrando hoje, com o Mateuzinho entrando, por que dessas mudanças? E a segunda, um jogador que veio a peso de ouro, chegou nessa temporada, o Igor Coronado. Tem muita habilidade, tem muita qualidade técnica. Por que ele não entra como titular? É questão física, é questão de leitura de jogo, pensamento do adversário? Por que o Igor Coronado não ganhou uma minutagem necessária? Porque ele também tem uma qualidade técnica importante. Obrigado. Bueno, vamos a falar primeiro. Qual falou? De que cambio? Os câmbios. Charles e o Mateuzinho. Fagner venía de 6 semanas sin jugar. No sé, você sabe eso. Y você acha que puede jugar. Ahora te pregunto a você votaría a él para jugar en casi 72 horas después de 6 meses, después de 6 semanas sin jugar? El riesgo es muy alto. Sim. Mas só que é um jogador importante. É um jogador que no pensamento talvez seria importante para um jogo decisivo. Aí eu não sei a questão física, né? Não sei a questão física dele, mas é um jogador importante e que num jogo contra um time tradicional talvez seria importante. Claro, pero el riesgo de lesión. De lesión. El que jugó sabe que cuando viene de 6 semanas sin jugar es muy difícil volver a jugar. Había un riesgo muy alto que Fagner juegue este. ¿Y cuál es el otro? No, Ryan venía con una contractura muy fuerte en el isquio, en el aductor izquierdo. Y por eso no entró y optamos por Charles, que son más o menos las características similares. De Igor. Igor en las últimas... La semana pasada fue. La semana pasada tenía una molestia en el aductor izquierdo. Lo que pasa es que a gente no puede estar falando todo lo que acontece. Igor es un jugador muy importante para nós.
pero bueno, con las molestias, y él va a tener su chance, como acho que de que nós llegamos, jugaron todos. Y van a continuar jugando, pero hay muchas cosas que nós nos falamos, que acontecen na semana. Yuri viene con un problema estomacal, ya se vomitou antes do jogo, que a gente não fala isso porque mais e fez um esforço enorme. Antes de entrar ao jogo estava vomitou como 3 vezes. E falou, você está bem? Não, eu vou botar a cara e ver aí adentro. Então, todo lo que uno decide es porque siempre hay una parte física, médica. Entonces, a veces uno no puede estar explicando siempre por qué toma esas decisiones. Mas creo que a lo largo de los 12 años y los 12 títulos que ganamos es porque somos pensantes y porque trabajamos. Y no somos de inventar cosas. Nosotros somos gente muy práctica y el mejor que está, hay una competencia entre ellos, que el que mejor esté va a jugar. No nos interesan los nombres, no nos interesa la edad. Acá lo más importante es la camisa de Corinthians. Está por arriba de Ramón, mío, de todos los jugadores. El que mejor esté va a jugar. Es una competencia muy sana. Malas explicaciones. Todo tiene un porqué y un para qué. De todas las decisiones que a gente toma. Entonces, bueno, no sé si quedó claro lo que falta. Pero esas cosas a gente no puede contar, son cosas normales y es por eso. Que nosotros siempre esperamos, siempre que el jugador se pueda recuperar. Siempre esperamos hasta el último minuto que se pueda recuperar. Y hablamos en el entretiempo con él porque no se sentía bien y no lo veíamos nosotros como lo ven ustedes, que es un jugador intenso, profundo, y tenía dificultad y lo tuvimos que cambiar. Pero por suerte entró Giovanni, que es un pibe con mucho futuro, Wesley también, fueron muy profundos, hicieron un gol muy lindo, Giovanni hizo un gol muy lindo y puntamos a los jóvenes también. Así que está todo abierto para lo que es el partido que viene, y ya para el miércoles, para el domingo queremos recuperarnos para que podamos ganar. Mas quiero agradecer por la pregunta, porque es muy bom, porque la gente tiene que saber el esfuerzo que está haciendo este grupo. Entonces, gostei muito da pergunta, parabéns. Olá, Emiliano, Ramon, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Vocês mencionaram essa sequência de jogos, esse desgaste que o time sofre, e em cima dessa questão eu queria fazer 2 perguntas que estão correlacionadas. Até por informações divulgadas pelo próprio clube, vocês não tiveram os titulares em campo depois do jogo contra o Atlético Mineiro, só treinaram os reservas porque os titulares tinham que descansar. Então a primeira pergunta é como vocês preparam o time sem essa possibilidade de trabalhar em campo, como que vocês fazem para organizar o time taticamente sem ter os atletas à disposição plenamente fisicamente. E a segunda pergunta é, por conta dessa maratona, dessa sequência de jogos, vocês pensam em rotacionar mais o elenco, descansar alguns jogadores em determinadas partidas para ter o time sempre fresco, o time com um tanque cheio? Obrigado. Prepararam quando você joga domingo e miércoles, domingo ou sábado e miércoles, não tem muito tempo para fazer táctico. Então aí é mais a parte de análise, de mostrar imagens, de falar muita reunião. Intentamos fazer que o time trate de entender el posicionamiento que a gente pretende. ¿Cuál fue la otra? Y rotación, no estamos en una situación límite. El que mejor esté va a jugar. Nos gustaría mucho falar, no, este juego no es importante. Mas nós, de que llegamos aquí, van a ser todas finales. Y el que mejor esté, tomara, se dice, ¿no? Tomara que todos, que no tengamos desfalque, que no tengan dolores musculares, mas la rotación va a existir, no tan grande, no puede hacer porque llegamos mucho tiempo aquí y como falou, no tem tiempo para trabajar, entonces el que entiende la idea va a tratar de jugar. Ramon, boa noite, Ivan Pinhatari, Dimensão Esportiva. Voltando para a pergunta do colega sobre as alterações para o jogo de hoje, pensando no esquema tático, hoje o Corinthians entrou com 3 volantes de ofício, né? O Alex, o Charles e o Ranieri,
e logo na volta para o segundo tempo, volta sem um deles, faz a alteração com a saída do Charles e a entrada do Wesley. Queria saber de vocês o pensamento de vocês, a intenção, a ideia por trás dos 3 volantes, será dar um pouco mais de liberdade eventualmente para o Garro na criação, ajudar o apoio à defesa, e o veredito de vocês sobre a atuação dos 3 volantes hoje. ¿Cuál fue la otra? Porque ese traductor está bravo também. O principal, se foi para dar mais liberdade para o Garro, se foi ajudar mais a contenção. Era só essa mesmo. Mira, es muy simple. Como ellos jugaban con 5 en el fondo y jugaban con 2 volantes, la intención nuestra era con los 4 volantes poder hacer la diferencia táctica, ya sea en el juego, en la contención, y que los 2 puntas sean bien profundos como pretendíamos, y no sucedió así. Y creo que la responsabilidad es nuestra tratar que el equipo se sienta cómodo, y por eso cambiamos. Y lamentablemente no se pudo jugar porque justo a Ranieri lo expulsaron. Hubo una expulsión y también otra vez tuvimos que cambiar tácticamente, pero por suerte el equipo salió a jugar, salió con los jóvenes, fue intenso, pudimos convertir un gol por muy poco foresight. Pero siempre suceden cosas durante un partido que tenés que cambiar y tenés que preparado. Por suerte tenemos jugadores muy inteligentes que en ese cambio táctico aceptaron rápidamente cómo adaptarse a eso, y parecía segundo tiempo que éramos nosotros con 11 y ellos con 10. Y pudimos jugar, pudimos crearles situaciones, pudimos complicarlos, pero el fútbol es así, hay que adaptarse a esos tipos de momento y de sistema para poderlo resolver. Queda una fecha más todavía para jugar la semana que viene y está todo abierto para los 2, tanto ellos como para nosotros. Ramon, Emiliano, boa noite. Sim. O jogo da semana passada entre Corinthians e Grêmio gerou muita discussão e muita pressão em cima da arbitragem para hoje. Inclusive, o árbitro escalado é um árbitro muito experiente dentro do futebol brasileiro. Foi questionado até uma suposta amizade dele com o treinador do Grêmio, o Renato Portaluppi, por parte de torcedor e de alguns influencers. Vocês gostaram da arbitragem do Marcelo de Lima? O próprio Renato elogiou bastante na coletiva do Grêmio agora a arbitragem dele. Vocês gostaram? Vocês aprovaram? A gente del arbitraje no somos de falar. No. Ya cometí errores anteriormente, entonces no va a volver a cometer. Mas acho que sí, tem errores como todos, fiz cosas bien, cosas mal, mas a gente no queremos falar del árbitro. No gostamos también de la presión de la media, todo lo que fue la semana pasada, mas a gente no puede hacer nada. Lo único que nós tenemos que hacer por el bien de Corinthians es trabajar un poco más, ainda más, y que el grupo esté mentalizado para cualquier situación que aconteça como que aconteció hoy. Porque la verdad que el orgullo es muy grande, como el esfuerzo que vienen haciendo y lo que hicieron hoy con Deis no es nada fácil. No comparto lo que aconteció la semana pasada, mas cada uno, la imagen de Corinthians es otra. Acá tienen que trabajar, tienen que brigar y tienen que tratar de hacer lo mejor para que Corinthians haga esta situación. Aqui, boa noite, Vinícius. Puedo decir que nosotros somos entrenadores y no tenemos decisiones dentro del campo de juego. Estamos afuera de situaciones que tiene que resolver el árbitro. Y eso por momento a nosotros no nos corresponde. Le corresponde al VAR, a la asociación, al club. No sirve a nosotros como entrenadores protestar de algo que ya sucedió. No, al contrario, se pueden corregir, pero la única forma de corregir lo nuestro es trabajando, haciéndole entender a los jugadores que tienen que ser bien intensos, como fueron hoy, con dificultades. Pero no nos corresponde. Ustedes creo que son los periodistas que están afuera y pueden juzgar a un árbitro más que nosotros. Porque nosotros estamos
con una adrenalina tan alta que a veces es muy difícil, pero ustedes que están más tranquilos ahí se puede ver mucho mejor. Aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão, boa noite. Quero que vocês falem um pouquinho da partida do goleiro Hugo, que foi um dos destaques do Corinthians nesta noite, e também sobre a preparação para os próximos 2 jogos, né? 2 equipes gaúchas novamente, Juventude e Grêmio na semana que vem. Não, o Hugo vem fazendo um trabalho maravilhoso de que a gente chegou. Hoje tuvo, acho que dos ou três máximo. Mas é goleiro de time grande, quando não tem muita, mas quando tem que responder. E nada, sabemos que, bueno, tenemos una final el domingo con Juventud y prepararla, primero vamos jogo a jogo, nós. Então, primeiro é Juventud, tratar de que a gente se recupere lo más rápido posible. Y en casa, acá cada jogo va a ser una guerra. Y para sacar puntos aquí van a tener que trabajar mucho. Entonces no estamos con esa mentalidad y el grupo también lo sabe. Y vamos a dar la vida para conseguir los 3 puntos aquí de local. Después veremos qué pasa el partido que viene. Boa noite, Tainá Barbosa da Timão. Na derrota para o Atlético, o Ramon falou que muitas vezes o futebol é injusto. Hoje você partilha desse mesmo sentimento? É o seu sentimento e é o sentimento do grupo também? Obrigada. ¿Qué dijo? Que vos dijiste que la semana pasada el fútbol fue injusto. Si pensás que hoy también. No. Complicó mucho la expulsión. Jugamos casi 40 minutos y eso complicó tácticamente. Pero la verdad, lo que sí me deja contento y a todos nosotros es la actitud que tuvo Corinthians. De dificultad, con uno menos, intentamos siguiendo atacando, convertimos un gol, empezamos a jugar mucho mejor, mucho más tranquilo, y esperemos que eso lo podamos hacer cuando estemos con 11, y que también podamos ser más efectivos, más contundentes. Eso vamos a seguir trabajando, para el bien de Corinthians podamos ganar. Muito bom, Emiliano, boa ouvimos noite. Bastante aí do Ramon e do Emiliano Dias, com o Paulo do Vale também fazendo a pergunta. Eu quero convidar você que está conosco na live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, que siga conosco agora para as ondas do rádio ou pelos nossos canais digitais, todos eles você consegue nos ouvir através do aplicativo Bandplay, também no site radiobandeirantes.com.br. Já o gabarito do Pretzel e vamos ouvir também o Renato Gaúcho. Gostou do que ouviu aí do Ramon Dias, ô Pretzel? Ele viu bem o jogo, admitiu que a expulsão deixou a situação bem complicada, aí justificou a ausência do Fagner pela questão física, mas ainda assim o Fagner, eu acho que tem que começar o jogo, deixa o Mateuzinho no banco. E outra coisa, né, acho que faltou o questionamento sobre o Charles, né, a pergunta do PDV é muito boa como sempre, mas o questionamento eu acho de outro profissional sobre o Charles, né, por que o Charles virou titular de uma hora para outra, se ele não está aqui nem há uma semana ainda.